Dois, um. Seja bem-vindo, meu nome é Beto e você está em mais um ponto de encontro. É um privilégio imenso ter você aqui mais uma vez com a gente. É uma satisfação imensa, eu sempre digo isso. E uma oportunidade sensacional em ter você aqui com a gente mais uma vez. Quero agradecer de coração por esse privilégio de ter você. Antes de a gente começar com o nosso tema de hoje é bem difícil, vai falar sobre a imortalidade da alma. Você já ouviu falar sobre esse assunto? Você sabe o que é a imortalidade da alma? Você acredita que uma alma pode ser morta? Ou você acredita que uma alma é eterna? No que você crê? A ideia hoje é a gente falar sobre esse assunto de maneira fantástica, de maneira prática e bem teológica. É entrar dentro da Bíblia e tentar de alguma maneira descobrir e entender o que a Bíblia fala sobre esse assunto, o que Deus, o que Jesus traz a respeito desse assunto. A nossa ideia aqui não é dizer para você como você tem que pensar, como você tem que achar as coisas, mas a nossa ideia aqui é tentar trazer uma luz de alguma maneira que faça você também refletir que existe pontos de vista diferentes, mas você que está aí desse lado pode decidir por si só. Mas aproveite esse momento agora para estudar a palavra de Deus e ter aí mais um ponto de vista a respeito desse assunto. Se você concorda ou não concorda, escreve aí no chat, diz aí qual é o teu pensamento e a gente de alguma maneira vai tentar te responder lá. E já de cara, eu quero agradecer por você fazer isso. Mas uma outra coisa que eu quero pedir para você é que você não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Isso é importante para que o YouTube entenda que a gente possa alcançar outras pessoas. E se você fizer isso, eu quero te dar um presente. Esse presente aqui, ó, chamado A Chave da Virada, é um livro sensacional que vai falar sobre inteligência emocional. Ele fala um pouquinho sobre a saúde emocional e vários assuntos ligados a isso. Nós estamos vivendo num mundo turbulento, onde as maiores doenças de hoje vêm da onde? Da mente. Começa lá. Doenças chamadas psicossomáticas. Doenças que causam no corpo, mas que a sua origem tem a ver com a mente. E aqui existe vários temas muito interessantes e vários conselhos. Eu vou ler aqui um presente que tem no final do livro, que são alguns conselhos. Eu tenho lido todos os podcasts e vou ler mais um, e o número agora que eu vou ler é o número 5, presta atenção. Pratique a autocompaixão. Trate-se com gentileza e bondade. Não seja excessivamente crítico consigo mesmo. Reconheça que todos cometem erros e têm desafios. Ninguém é perfeito. E aqui tem 13, são 14 brindes para você aqui dizendo como que você poderia, de alguma maneira, te ajudar nessa parte da inteligência emocional ou saúde emocional. É um presente grátis para você que a gente vai mandar com todo o coração. Coloca o teu contato aí no chat, de alguma maneira a gente vai entrar em contato com você para a gente pegar o teu endereço e mandar esse brinde para você. É completamente grátis, beleza? Então fique aí com a gente até o final, vamos falar hoje sobre imortalidade da alma e para isso nós trouxemos duas pessoas aqui sensacionais. Os caras entendem muito. Um é professor e o outro é teólogo, é pastor formado. E o outro instrutor de Bíblia, também tem cargos importantes dentro da igreja e traz também esse assunto para nos ajudar a entender um pouquinho sobre esse conceito da imortalidade da alma à luz da Bíblia. Então fique com a gente até o final e agora vamos apresentar ele, sem mais delonga, aqui conosco, pastor Raul. Seja bem-vindo, pastor. Prazer. É um privilégio imenso aí ter você aqui, cedido o teu tempo. É uma satisfação grande aí, viu? Prazer é nosso. Fico muito feliz também, agradeço o convite. E estamos aí para ajudar, para contribuir. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção o nosso bate-papo aqui. Que legal. Você é pastor há quanto tempo? De teologia, entre tudo aí? Eu me formei em 2019, comecei em 2016 o curso, então tem quase 10 anos, né, que a gente entrou na área de teologia. Eu atuo hoje como pastor capelão de colégio, no Colégio Adventista de Pedreira, Zona Sul de São Paulo, longinho daqui. É longe, hein? Então atuo já há quase 5 anos já.
no pastorado. E se você fosse falar assim uma coisa que é mais desafiadora para um pastor, até a experiência que você tem, o que você diria? Rapaz, mais desafiador é você. Quando a gente é pastor, quando a gente lida com a Bíblia, quando a gente lida com a verdade, a gente tem que estar pronto para receber as investidas do inimigo, né? Que é contra a verdade, que é contra a palavra de Deus e é contra a ideia de que pessoas saiam do engano. Então, por muitas vezes a gente tem a oportunidade de pregar, de conversar com as pessoas, mas acontecem coisas, eventos, algo inesperado que faz com que a pessoa desanime, que faz com que a pessoa não esteja presente nos nossos encontros. Na minha impressão, isso daqui é uma coisa frequente, né? Por quê? Porque o inimigo ele se incomoda quando as pessoas buscam a verdade, né? Então, eu acho que a maior dificuldade é lidar contra as investidas do mal, mas é uma dificuldade que ela é suprimida pela bênção e o poder de Deus, né? Que atua da mesma forma e, obviamente, superior ao inimigo, porque ele vai suprimindo esses momentos. Então, a gente consegue ver, conforme a gente vai lidando com as pessoas, ensinando a Bíblia, sejam crianças, adolescentes, adultos, o inimigo atuando, mas a gente consegue ver, então, Deus também atuando e o grande conflito se desenvolvendo ali diante dos nossos olhos, né? E a gente fica sempre na expectativa de que as pessoas envolvidas cedam à ação divina, à ação do Espírito Santo. E aí, quando isso acontece, a gente vê frutos maravilhosos, né? Que legal, que legal. E assim, é muito curioso o que você está falando, porque você só consegue perceber isso quando você definitivamente escolhe um lado, né? Uhum. Ou o lado de Deus, o lado do inimigo, você vê esse combate acontecendo. Isso. Na maioria das vezes nós estamos cauterizados, a população está meio cauterizada, né? E acaba não tendo essa noção desse grande conflito que existe por trás. O podcast aqui a equipe vai te dizer o que eu estou falando agora, dos desafios que acontecem aqui com a gente, é absurdo. Também assim, acontece, né? Não, coisas assim, do nada. Tá tudo certo, um evento ao vivo que vai acontecer, e de repente a pessoa confirmou, vai vir, e do nada a pessoa cai de cama, sabe? Fica doente, não pode mais vir, ou o filho, alguém. Ou então a energia acaba Ou a a energia internet. acaba a internet. Fica assim. Acontecem os negócios assim, muito absurdos, assim, fora da realidade. E a gente tem que estar de guarda alta, vigilantes, como a Bíblia pede, né? E não temer essas intercorrências, esses momentos. Por quê? Porque Deus é maior, né? Uhum. Só existe um Criador. O resto tudo é criatura de Deus e tudo está sob o seu domínio, o seu controle. Então, que ninguém se assuste, que ninguém se incomode assim com isso, mas esteja confiante que Deus sempre provê, né, a solução para os problemas. Bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Que tenhamos aí um ponto de encontro aí magnífico aí com Amém. a palavra de Deus. Amém. Também temos aqui o Renan. Nossa, que da hora você tá aqui, Renan. Um privilégio gigantesco, cara. Valeu, Beto. Obrigado pelo convite. Agradeço também a equipe aí pelo convite. E sou muito orgulhoso de ser irmão desse pastor aqui, Raul de Almeida, meu irmãozinho. Quem é mais velho de vocês dois? Sou eu. Você é o mais velho? Quantos anos de diferença? Achei legal você ter dúvida, né? Porque significa que ele tá bem próximo de mim. O cabelo branco não deixa. Então, são quase 3 anos de diferença só. Então, mas 3 anos de diferença, 3 anos depois, você não vai ficar de cabelo branco. Não cara. vou, então, não, justamente. não vai. A maior vantagem de ter cabelo branco é que ele não cai, entendeu? Não é uma verdade, porque eu tenho um cabelo branco que tá caindo tudo, Ih, cara. rapaz. Eu tô torcendo pra continuar com cabelo branco, porque agora o meu medo é que eu tô perdendo. Mas assim, é um privilégio estar aqui com vocês. Eu frequento a igreja desde que eu nasci, vamos dizer assim, né? Convivo com a igreja, toda a estrutura, a dinâmica de igreja. Fui ancião, sou ancião, que uma vez que é ordenado, nunca mais deixa de ser, né? Verdade. Faz 13 anos já que eu estou conciliando aí o trabalho de Deus na igreja, né? Junto com a minha família. Que legal. Você é da igreja? Hoje eu sou da igreja de Vila Matilde, na igreja adventista de Vila Matilde, mas frequentei até o começo desse ano a igreja de São Miguel Paulista. São Miguel. A igreja adventista do sétimo dia. Exatamente. Ok. E aí, por 13 anos, eu fui ancião na igreja adventista de São Miguel, até que agora a gente fez a transição. Mas eu estou à disposição de Deus, da obra que Deus pedir para mim, eu estou aí para fazer. E você faz o que da vida fora
a Eu igreja? sou bancário. Bancário. Sou bancário. Legal. Eu já tenho Você é o cara do 12 dinheiro. anos. Então, quem precisar de dinheiro, Renan. Isso explica o Esse é cabelo, o cara. É por isso que o branco, cabelo né? branco tá explicado aí. É engraçado. Deveria ter também redução de jornada para bancário, viu? É. Igual professor, policial, quer aposentar mais cedo. A gente também devia ter isso aí. Mas eu não sou o cara do dinheiro, não, viu? Eu só vejo ele passando na minha frente. Esse é o pior, né? Você só vê a grana passando. indo e vindo, né? Isso. Mas é legal, eu gosto. Eu gosto da área que eu atuo. Sou formado em administração, pós-graduado em gestão de pessoas também. E acho que isso ajudou também muito na habilidade para a gente poder liderar a igreja, inclusive, né? Porque o cargo de ancião da igreja adventista do sétimo dia, ele é como se fosse um subpastor, ou um pastor local. Quando o pastor oficial não está lá presente, a gente está para apoiar ele. E aí isso ajuda também na questão da administração das finanças da igreja, também na instrução para os membros, conselhos, né? Quem precisar de ajuda, eu estou à disposição também. Que legal, legal. Seja bem-vindo aí, Renan. Valeu. Acho que a gente tem um assunto aí bem polêmico, né? Bem complexo. Sim. Para a gente poder estudar, que é falar um pouquinho sobre a imortalidade da alma. E toda vez que a gente pensa sobre imortalidade da alma, o que vem na cabeça? O que é? Acho que primeiro, antes de a gente entrar no assunto da imortalidade, de a gente falar sobre como começa tudo isso, é primeiro saber o que é a imortalidade da alma. Que conceito é esse? O que é a imortalidade da alma? Popularmente, é a ideia de que dentro de cada indivíduo há uma entidade, né, uma consciência que permanece, apesar da parte externa desse indivíduo que é chamado do corpo, né, perecer. Então, mais ou menos como a gente está vendo na tela e como a gente vai ver alguns outros exemplos na cultura popular, é esse fantasminha, essa entidade, essa coisa que permanece em um outro plano, às vezes se manifesta. Existem todo tipo de teoria, né? Reencarnação, a recompensa imediata após a morte, ou a punição imediata, ou assombrações, né? Pessoas, seres desincorporados que permanecem num ciclo aqui neste plano. Então, tem muitas teorias sobre o assunto, mas graças a Deus a Bíblia traz bastante luz sobre o assunto, né? Existem vários pontos de vista, né? Como, por exemplo, tem a visão do cristianismo, judaísmo, que é aquela que existe a salvação, a questão da vida eterna. Também tem o ponto de vista hinduísta, do budista, e que você vai evoluindo a sua alma até chegar a um ponto que você pode alcançar o nirvana, né? O moksha, que fala também no hinduísmo. Tem também a questão do espiritismo, em que você tem uma reencarnação da alma para sempre estar evoluindo, sempre melhorando na próxima chance, numa próxima vida. Tem a questão filosófica também. Platão dizia que a alma, a pessoa fica viva para sempre de forma uma consciência. Já Aristóteles dizia que partes do corpo poderiam reencarnar, não o corpo inteiro, mas uma característica sua poderia estar em um outro objeto, uma outra coisa inanimada e assim por diante. E tem a visão da ciência, né? Que talvez seja um pouco mais ateísta, que seria que não existe isso, que é tudo baboseira. Essa é a Que isso questão. não serve para nada. Mas aí entra muito em conflito em coisas que a gente vai ver no dia a dia, de experiências pessoais, que tem coisas que não dá para negar. O sobrenatural não dá para negar, ele existe, né? Aquela frase famosa: eu não acredito no diabo, mas ele acredita em você, né? Isso é verdade. Então, o sobrenatural existe. Mas a gente precisa entender como é que a gente alcança esse ponto de vista sobrenatural, como a gente consegue visualizar esse próximo ponto, né? Que todo mundo quer saber onde termina, né? É aquela pergunta: por que eu estou aqui e para onde eu vou? E a imortalidade da alma é essa grande questão: para onde eu vou depois daqui? E tem aquele velho dito, né? Todo mundo fala assim: você acredita em imortalidade da alma? O cara fala: não, ninguém nunca voltou para contar isso, né? Mas em contrapartida, outros também... vêm entes que voltaram, né? Então, vou contar exatamente isso. A minha avó, que já descansa, logo quando o meu avô descansou primeiro, e ela foi bastante anos depois. Só que eles eram muito próximos, assim, muito apegados. Em um determinado dia, ela entra dentro do quarto. Meu avô já tinha falecido já há algum tempo. Ela entra dentro do quarto e o meu avô está sentado na cama, esperando ela entrar para conversar com ela. Ela entra e dá de cara com o meu avô sentado na cama. Ela vendo ele? Vendo sim. Como um espírito, né? Não exatamente como o corpo que vemos, mas como um corpo meio que
transparentes, Translúcido, né? Translúcido, talvez essa palavra, que é o que a gente acaba entendendo, como a imagem está dizendo aqui, que é o espírito, não é tocável, né? Ele não tem corpo, mas ele tem a aparência Do como corpo. tinha quando tinha o corpo. E ela para diante daquilo ali e ela tem um conceito cristão e de mortalidade da alma. Então ela entende que aquilo era alguma coisa que não era o meu vô. Ela ora ali a Deus e tal, e tem ali uma percepção sobre aquilo. Mas existem muitas pessoas que conversam, né? Tem lugares específicos para receber essas entidades que encontro. se foram, que encontram. Posso contar uma Claro. experiência de um amigo, Renato, gente boa, lá da cidade de Araçariguama. Ele participava desses encontros onde se encontravam com pessoas que já tinham falecido. E ele conta que, em certa ocasião, uma pessoa queria conversar com um ente querido já falecido e tinha um médium que recebeu esse ente, né? E quando ele recebe esse ente, ele, pro espírito ali, pra pessoa confirmar que era ela, através do médium assina uma folha. E aí, no outro dia seguinte, a mulher pega essa folha, vai no cartório e confirma a firma, a assinatura Daquela Firma pessoa. com da fé. pessoa, exatamente. Então, olha só que interessante, né? Uma coisa que, uma prova de vida, né? Como se diz, né? Com o INSS. Servia como prova de vida mesmo, né? Natura. Então, como é que a Bíblia explica isso, né? Como Não, é que a e gente assim, ó, entende isso? E a gente vai falar, não, beleza. Alguns, né? Vamos lá, beleza, mas isso aí pode ser um monte de bobagem que alguns acreditam e tal. Mas não, a gente vê isso inclusive na Bíblia. Aham. Quando a gente vai olhar, a gente vai entrar disso de forma profunda, mas só para a gente dar um panorama aqui do que nós vamos abordar. Mas quando a gente vai olhar a história lá do primeiro rei lá, o rei Saul Saul, Samuel havia morrido, ele faz o quê? vai Ele procurar vai lá necromante. procurar. E necromante, todo aquele tipo de pessoa na época era proibido, inclusive por Deus. E ele havia dado regras e ordens ali estabelecidas, né? Claramente que destruiriam todos que tinham. Então todos tinham medo, não existia aquilo lá. Todos que existiam eram escondidos. Aí ele vai escondido. Só que o mais interessante é que a Bíblia vai relatando, e quando ele conversa, Samuel aparece, dando ainda uma instrução para Saul. Então, assim, a Bíblia vai montando isso, mostrando de alguma maneira, dependendo de como você enxerga, que isso é uma verdade, que existe a imortalidade da alma, ou existe uma alma que realmente ela se separa no corpo dependendo da circunstância. Então, a ideia é a gente abordar um pouquinho sobre isso, ver a visão de vocês referente a esse assunto. Mas antes da gente entrar naqueles textos polêmicos, fala um pouquinho pra gente como começa essa história. Da onde vem essa ideia de mortalidade ou imortalidade da alma? Onde isso começa a fazer sentido? Eu posso fazer o caminho inverso. Eu posso mostrar onde nós estamos hoje, popularmente falando desse assunto, e a gente vai chegar nesse início, combinado. certo? O Vitor vai ajudar a gente aí, e aí eu tenho umas imagens interessantes, porque na cultura popular é muito forte a ideia de que nós não morremos quando nós morremos. Algo permanece, né? E aí nós temos filmes, inclusive, desenhos, que... Então, quando a gente fala disso, parece que é um assunto preso a lugares religiosos, lugares de culto. Mas quando a gente vê na cultura popular, no entretenimento, isso é constante. A gente já tem as imagens aqui, ó. Olha aí. Todos esses filmes são bem conhecidos. Primeiro lá em cima é Star Wars, certo? Certo. Quando os personagens morrem, no final do filme eles aparecem ainda, mesmo tendo sido mortos. Aqui à direita nós temos também... Qual a expressão? É clássico. Filme clássico, né? Ghost. Ah, o Ghost, né? Ghost, que é Com antigo pra certeza as caramba. mulheres conhecem, né? E já viram mais de uma vez. E você vê, isso demonstra um pouco a nossa idade também, que esses filmes já estão muito antigos já, né? É filme velho. Então, ali o indivíduo do Ghost, ele já tinha morrido, mas ainda assim ele até consegue se relacionar com a sua esposa. A criança vê pessoas mortas. Esse aqui é o Caça-Fantasmas, né? E aí o nome já diz, eles veem os espíritos, as pessoas desencarnadas. Esse daqui é um mais novo, né? Esse daí é o como é? Guerra Vingadores Infinita. Ultimato. É o Ultimato. Então, Qual que é o nome? Ultimato. Ultimato. Vingadores, Dos Vingadores. Isso. Fechou tudo. Todo o arco ali da história, né?
Ou seja, todas essas pessoas aí tinham morrido, né? Mas com Estralar de dedos. um estalar de dedos, de alguma forma, as pessoas não morrem. Então a ideia é essa. Ninguém, na verdade, morre, entende? Todos permanecem de alguma forma. Outro filme também, desse de 2013, é do Superman, né? O Superman tá lá numa crise existencial, ele vai caminhar no meio do gelo, ele encontra um homem lá, e esse homem é nada mais nada menos que seu pai, né? Que já havia falecido. Ele conversa, tem instruções com seu pai, né? De novo, aí a gente volta para os super-heróis. Esse aí é o Pantera Negra, né? E aí, ele também, um momento que ele precisa de sabedoria, ele participa ali de um ritual, onde ele entra em um mundo e na árvore tem várias panteras que, na verdade, são os seus antepassados, que eram Os reis anteriores. os reis anteriores. E ele conversa com seu pai, já falecido também. Aí aqui também fica bem claro, né? É outro filme da Marvel, Doutor Estranho, e ali num movimento mágico, a mulher separa esse fantasma, essa consciência, né? O espírito ou alma, que as pessoas costumam dizer, do corpo do indivíduo. E isso vai acontecendo em desenhos também. Aqui são desenhos antigos, inclusive, né? Pokémon, eu não me lembro esse daqui do meio. Parecia Scooby-Doo. Parece. Pato Donald. Tio Patinhas, Gasparzinho. Olha lá, de Pica-Pau. 1945, Gasparzinho. Você tem também animações, né? Recentes animações. Essa Soul é uma animação que praticamente traz a ideia do kardecismo, do espiritismo, né? Em formato de animação. Você tem ali a Princesa e o Sapo, onde o indivíduo ele é capturado pelas almas. Esse aqui eu esqueci o nome, mas também tem a ver com dos mexicanos lá, né? Que tem o Dia dos Mortos. A Lá. comemoração do Dia dos Mortos. Isso. Videogames também, né? Se você parar pra pensar, do Pac-Man lá... Pac-Man que a gente nunca pensou nisso, né? Então, você já Eu nunca tinha parado. São Eu fantasminhas. joguei esse negócio pra caramba, eu nunca tinha imaginado. Mario também, né? Todo tipo de desenho, de videogame, vai ter alguma coisa nesse sentido. Aí por que, né? Isso acontece? Então, a gente tá presente na cultura popular, no entretenimento, sendo que o princípio é também religioso, né? Quando você vê as pessoas... Antes da gente entrar nessa imagem... Hoje, as pessoas falam assim, né? Principalmente em eventos de luto, as pessoas falam assim também. Deus recolheu ele para si. O indivíduo que faleceu. Recolheu para si. Bom, mas ele morreu, né? Mas recolheu para si. Ou que Deus o tenha, né? Então, isso tá presente no entendimento das pessoas, no entendimento básico. Aí, voltando, como você perguntou, a gente volta lá na época de Jesus, naquele episódio que ele reparte os pães e os peixes, ele multiplica, né? Ele fica cumprimentando as pessoas, os discípulos vão navegar no lago, e aí à noite eles veem alguém andando. E eles ficam com medo. Por que eles ficam com medo? A narrativa diz que eles achavam que era um fantasma. Olha, isso daí já estava na cabeça das pessoas. Ou Antes seja, de né? filme. Mais de 2000 anos, então, já existe esse conceito. E quando Jesus também ressuscita, o Tomé não acredita, precisa tocar nele. Como assim tocar? Porque tinha a ideia também de fantasma. De indivíduos desincorporados, né? De fantasmas, de entidades. E Jesus falou assim, então pega em mim, me dá aí uma coisa para eu comer. Então a ideia já estava presente, né? E antes disso, esse pensamento clássico da divisão do ser humano vem de Platão, filósofo grego, né? Que viveu entre o século V e IV a.C. E ele deu a ideia de que o ser humano ele é dividido em dois. Porque o que nós vemos é temporário, né? É passageiro, tem a ver com o corpo, né? Agora, as ideias, elas são eternas, elas permanecem, elas são imortais. O corpo é mau, a vontade carnal é mau, mas as ideias e a consciência, ela é boa e ela é eterna. Então, a alma é separada do corpo. Isso se chama dualismo platônico, né? Então, a alma é superior ao corpo. Ele vai chamar de alma essa parte das ideias, a parte que não morre, né? É superior ao corpo, a alma tem a ver com Deus, o corpo com o mundo, a alma é imortal, o corpo é perecível. Então, isso vem da filosofia grega que influenciou todo o nosso mundo até hoje, né? Esse dualismo platônico parte daí, de maneira mais conceituada. Mas a gente vai ver que na Bíblia é mais antiga ainda essa ideia. Certo? Mas de maneira conceituada, de maneira sistematizada, vem a partir de Platão e permanece até hoje. E eu acho incrível que parece que até que é uma agenda, porque nos filmes, né? Veja bem, nem todo mundo vai para uma igreja, nem todo mundo lê uma Bíblia, ou vai para uma sinagoga, ou tem a sua religião,
mas todo mundo assiste um filme, todo mundo assiste uma série, um desenho, joga um videogame, conhece uma história folclórica. E esse elemento da imortalidade da alma está presente. É como se tivesse uma agenda, como se o incentivo fosse de que continuemos a pensar assim, nessa dualidade É que, na verdade, entre corpo e alma. eu também entendo que as pessoas, elas precisam de uma esperança. Muitas pessoas acabam sentindo uma espécie de um vazio e um desespero. A gente até costuma fazer um comparativo, né? De que quando não é funeral, quando a gente faz Velório. o velório, normalmente os velórios cristãos, vamos dizer assim, né? Porque é os que eu mais frequento. A gente compara com a salinha do lado, onde não é um velório, vamos dizer assim, Cristão. propriamente cristão. Ali tem uma emoção muito mais aflorada, um sentimento de desespero muito maior, porque é um sentimento de perda eterna. Apesar de ter todos esses conceitos de agora ele está no céu, agora Deus o recebeu, existe uma questão de tipo assim, não, mas eu nunca mais vou vê-lo. É como se as pessoas apenas falassem, reproduzissem algo que elas viram a vida inteira em filmes, novelas, em histórias, em tradição. Mas de fato elas não entendem ou então não sabem para onde vão. Então essa questão não é só apenas cultural ou uma agenda, né, ou algo proposital, mas uma coisa de necessidade. As pessoas precisam saber para onde elas vão. Elas querem ter certeza se vão realmente estar com aquela pessoa, porque fica naquela coisa assim, tá, mas essa pessoa aqui que eu amo, ela é espírita e ela acredita que vai reencarnar em outra pessoa, mas esse aqui também que eu amo, né, esse aqui, sei lá, meu primo que eu amo também, ele na verdade ele é ateu, então ele é um pagão, então ele não vai ter salvação. Então se ele morreu, nunca mais vou vê-lo. Então fica essa angústia natural nas pessoas de querer saber para onde vão e se elas vão conseguir reencontrar as pessoas que ela ama de novo. Então é não só uma questão proposital no meu pensamento, mas por necessidade do ser humano. Sim. E até Porque- tem uma frase, né, famosa, assim, que eles costumam, né? Algumas pessoas costumam usar no velório, que é ele está num lugar melhor, ele foi exatamente. para um lugar melhor, né? A gente tem, Que lugar que é esse? naturalmente, eles se perguntam, beleza, ele foi para um lugar melhor, aonde? Exatamente. Onde ele está? Que Em lugar? que circunstância? E Como que sempre ele tá? é, tipo, perto de Jesus, numa terra perfeita, num mundo bacana, natureza. E é interessante que o evento mais frequente da história desse mundo e mais antigo é a morte, né? Mas a gente não se acostuma com ela. Então é por isso que, de fato, as pessoas precisam de um consolo. Porque a gente não foi feito para experimentar a morte. Mas é o que é a maior realidade da vida é a morte. Então, aí as pessoas não só recebem isso, mas elas anelam, anseiam, né? Esse conforto. Inclusive, pegando a frase aqui do Beto, inclusive para aquelas pessoas que morreram em um ato ruim, de repente em um pecado contra Deus, inclusive contra a sociedade, errando contra os homens, num assalto, né, num roubo. Aí teve reação da pessoa, da polícia, e aí vem aquela, né, não, mas Deus está recebendo ele agora no céu. Inclusive para as pessoas que fizeram atos ruins, muitos querem esse consolo de que não, mas ele está salvo. Ou às vezes nem acredita em Deus, ou é completamente aversa Sim. àquilo que Deus É. pretende, né? Exatamente. E a Bíblia? O que ela fala, né? Então, A gente pode verificar, né? Ela é o livro das respostas. porque a gente olha todo esse cenário, e esse cenário você acabou de mostrar pra gente, é fato, né? Ele tá infestado, então, no nosso conceito diário. Então a Em gente todas as respira pessoas. e vive Exatamente. exatamente isso. Mesmo sendo cristão, mesmo às vezes não acreditando nessa imortalidade, mas ainda assim usamos frases, palavras, assistimos Sim. e estamos perto desse conceito o tempo inteiro, né? Isso mostra a relevância do assunto e a importância Vitor, da se você gente quiser estudar. voltar à imagem anterior por enquanto. A importância da gente de estudar o tema, né? De poder entender melhor. Pode continuar, pode continuar. Essa daí, né? É isso. Inclusive, o Renan mencionou aqui, né? Aí religiões vão dar um jeito, inclusive, na morte após a morte, né? Você tem soluções para a morte depois da morte. Então, em certas denominações, certas religiões, se você cumprir alguma tarefa, alguma penitência de maneira terceirizada por um indivíduo que já morreu, você pode tirá-lo de uma condição ruim pós-morte para uma condição melhor. Né? Então, as pessoas precisam desse conforto.
Agora qual que é o conforto? Existe conforto certo e conforto errado, né? Existe aquilo que aparentemente tranquiliza as pessoas, mas na verdade mantém elas em um engano ou em uma, sabe, uma percepção errada das coisas. Eu acredito que sim. Eu acredito que, como em outros assuntos da vida, existe também o conceito verdadeiro e os conceitos que estão mais longe um pouco dessa verdade. E a nossa ideia é sempre mirar na verdade, né? Verdade. Na verdade. Então vamos tentar trabalhar esse conceito que a gente entende que é bíblico. Indo lá para o começo, assim, a composição do corpo humano. A composição. A gente viu aí que muitas pessoas acreditam nesse dualismo, né? Corpo e alma. Quando a gente olha Deus criando, ele cria exatamente dessa forma, uma separação entre corpo e alma. É assim que Deus cria o ser humano? Ou não? Como é que funciona isso aí? Vamos para a Bíblia, então? Vamos. Gênesis capítulo 2, verso 7. Posso abrir a Bíblia aqui, Alberto? Pode ler. Aqui a ideia é a gente abordar nesse sentido. O Gênesis, ele traz a criação do ser humano. E no verso 7 a gente tem um texto muito importante para esse assunto. Diz o seguinte, né? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Passou a ser alma vivente. Mas aí tá falando, alma vivente, e agora? Então, interessante, né? Uma coisa que não está escrita aqui é que ele passou a ter alma vivente, mas sim que ele passou a ser alma vivente. Que é diferente. É bem diferente, né? Não possuímos nada, nós somos. Então nós somos uma alma vivente. Não isso temos, que o é texto isso? tá dizendo. É isso? Exatamente o que o texto está dizendo. E é exatamente o que a gente vai verificando ao longo da Bíblia. Tem um episódio interessante, quando José está no Egito, é governante do Egito. Ele já se revelou para os seus irmãos ali e ele pede autorização do faraó para trazer sua família. E ele traz sua família que está lá em Canaã, o seu pai, Israel, e desce todo mundo. E a Bíblia vai narrar que desceram 70 pessoas. 70 pessoas, indivíduos, né? Posteriormente, quando Moisés está narrando para o povo, deixando as suas últimas palavras no livro de Deuteronômio, ele vai dizer o seguinte, que 70 almas desceram de Canaã para o Egito para morar. Recapitulando o mesmo trecho da história. Ele se refere a pessoas vivas com a palavra, o termo alma. E o que é interessante, por quê? Porque é isso que a gente acabou de ver aqui em Gênesis também. Pessoa viva é uma alma vivente. É como se, segundo termos bíblicos, estivéssemos aqui reunidos entre 3 almas. Existem 3 almas nessa sala aqui. Quando a gente tem uma pressuposição já acerca de um termo, fica um pouco difícil no começo mesmo. Porque se eu passei a vida ouvindo dizer que alma é um fantasma, se você me falar que tem 3 almas aqui, eu vou ficar com medo, né? Mas segundo a Bíblia, a alma são pessoas vivas. Pessoas que estão vivas. Não, entendi, pastor, mas olha só. Tô no lugar de Moisés. Ok. Ok? Ali, quantas pessoas você falou? 70. 70 pessoas. Estão vindo 70 pessoas que vão descer. Moisés não, José. 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 Ok. Aí então tá vindo 70 pessoas. Vamos supor que tem 70 pessoas e 70 almas que ele não vê. Se eu fosse falar, eu não falaria, tem 140 almas. Eu também usaria os mesmos 70, mesmo que eu acreditasse na imortalidade da alma. Porque a alma tá junto com o corpo, e quando eu vou contar os dois unidos. Uhum. Isso ainda não é uma justificativa muito clara para dizer que explica a imortalidade, ou a mortalidade da alma, Ok. nesse caso, né? Bom, como a gente viu no comecinho, o indivíduo ele não tem alma, ele é alma. Perfeito. Ok. Aí, legal. Composta de quê? De pó da terra e fôlego de vida, que a gente vai abordar melhor. Mas essa questão da alma, a gente pode também pegar o que a Bíblia fala, né? Esse é um princípio de estudo da Bíblia. Tudo que a gente precisa entender da Bíblia, a gente tem que pesquisar em toda ela, aquele assunto, para saber a sua verdade. E quando a gente pesquisa o termo de alma vivente, ao longo da Bíblia, a ocorrência é de 1.600 vezes. E em nenhum caso se refere a uma entidade fora do corpo, que é viva, que permanece viva depois da morte. Uma consciência independente, uma entidade independente dentro do indivíduo. A Bíblia não trata assim o termo alma. Sempre que ela fala de alma, ela está falando de uma pessoa viva. Ou está falando da mentalidade da pessoa, das ideias, da psique da pessoa. Mas nada independente
do indivíduo. Então isso vai deixando claro pra gente. Isso é um processo, entender esse tema, né? A gente vai passando níveis, né? Um nível a gente entender essa ideia da alma. Segundo a Bíblia, então, a alma, ela é uma pessoa viva, composta de pó da terra e fôlego de vida. E não uma entidade independente do corpo, como explicaria Platão, por exemplo. Então, esse negócio de falar assim, o fôlego, tem um texto que diz isso claramente, né? Que o pó, o corpo, você falou isso agora Ok. também desse texto. O pó volta para a terra e o fôlego, ou a alma, volta para Deus. A própria Bíblia está falando isso aí. Ela fala, a gente entende, já partindo dessa base, de que você recebeu um dom, né? Que é o fôlego da vida. Se fosse assim, é como se não fosse assim, é como se ali Adão sendo feito, aquele corpo de barro já tivesse uma espécie de consciência e estaria tendo uma segunda, como se fosse uma alma tendo, mas não, ele acabou se tornando uma só. Então, quando volta para Deus, volta como um dom dele, algo de que é dele, que ele te emprestou. Eu me ensinei há pouco tempo aqui para vocês que eu tô num processo a minha esposa está com o segundo filho, né? E aí a gente para mim uma das maiores demonstrações do poder de Deus, né? De que Deus existe é a geração, a gestação. É magnífico. É um negócio assim incrível, não dá para explicar. Você vê algo que tem em torno ali de 2 milímetros batendo um coração e uma medula espinhal, né? E aquilo ali já começa a ter vida, literalmente, né? E aquilo vai formando, cada dia vai formando mais, adquirindo mais características de um corpo, de um ser humano. E aquilo ali é um dom que Deus deu para a mulher ter esse privilégio de gerar uma outra vida, né? Então ali já tem uma pequena alma vivente dentro da barriga da mulher, né? São 2 almas viventes, como a Bíblia diz aqui. Então é como se fosse um dom que Deus emprestou para a mulher também, essa parte do fôlego de vida, né? Exatamente. E muito bem explicado. Um segundo passo é a gente entender a palavra espírito também, que ela é muito capciosa, né? Principalmente veja bem, se eu sou alguém que nunca entrei nesse assunto segundo a Bíblia, mas tudo que eu entendi foi através daquilo que nós vimos que é comumente pregado via mídia, via entretenimento pra gente. Se você fala também que tem um espírito aqui, eu vou ficar com medo. Ou vou ficar feliz porque pode ser um espírito de uma pessoa conhecida. Então, espírito também tem essa denotação de consciência, de entidade, ok? E a Bíblia vai falar isso mesmo, Eclesiastes. Vamos abrir de novo a Bíblia aqui, ó, em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. A gente vai encontrar... Isso aqui faz parte de um estudo sobre a natureza do ser humano. E a Bíblia fala o que acontece quando a pessoa morre. O passo a passo. 12, verso 7 diz o seguinte: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Ok? E aí alguém vai falar o seguinte: pronto, tá aí. Quando a pessoa morre, o espírito tá indo pro céu. Bom, se fosse verdade isso, para todas as vezes, quer dizer que o indivíduo mau, o indivíduo bom, quando ele morre, o corpo vai virar pó, o espírito volta para Deus. O indivíduo mal também. Mesma coisa. Quer dizer, se isso é uma entidade, se isso é a entidade de dentro da pessoa, o indivíduo mal foi para Deus. Onde é que está a justiça divina? Então a gente começa a entender que, na verdade, o que volta para Deus é um pouco diferente do que o popular está dizendo, né? Quando a gente pega a palavra espírito, do original, é interessante estudar as palavras originais, né? Do hebraico, no Antigo Testamento, ela significa vento, ar, fôlego. E do grego também significa vento, ar, fôlego. Que é a pneuma. Pneuma é o termo grego, né? E do latim também, é espíritus. Olha aí, professor dando a luz pra gente aqui. E quando a gente pega palavras conhecidas, né? Pneu de carro, tá cheio de ar, né? Sistema pneumático de um ônibus, suspensão a ar, né? Ou quando tem um problema de pneumonia, é um problema respiratório. Tudo vem de pneuma. E essas palavras, então, significam vento, ar, fôlego. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nenhuma dessas palavras se referem a uma entidade inteligente capaz de existir também, independente do corpo. Não é assim tratado. Então, o que volta para Deus, quando a gente lê o primeiro verso, né? O que Deus sopra nas narinas? Fôlego de vida. Fôlego de vida.
Ruach é a palavra. Não queria falar isso, mas a palavra é essa. É o fôlego de Como é que vida. é? Fala de novo. Ruach. Tem que arranhar a garganta dele. Os caras falam de um jeito que a gente não consegue repetir, né? Então, Garganta. esse fôlego é o que Deus colocou no ser humano. E o que volta para ele? O espírito, que significa a mesma coisa, o fôlego de vida. É o dom de vida, como o Renan explicou, que volta para Deus. Não é uma entidade, não é uma consciência, mas e outros textos vão confirmar isso. Um exemplo legal é uma lâmpada, né? Aqui nós temos as luzes aqui do nosso estúdio. Se você aperta o interruptor, essa lâmpada, a energia volta para a caixa de força lá, né? E a lâmpada parece que é como se estivesse morta, né? A energia elétrica, ela não fala, ela não sente, ela não dá risada, ela não se entristece, ela não comemora, não vibra. Ela é só uma faísca, né? A energia elétrica. O fôlego de vida que Deus coloca na gente é isso, é a capacidade de viver, é a capacidade de vida. E quando nós morremos, ele é o criador, é o que dá o dom da vida, e isso retorna para ele. Esse verso não diz respeito a uma ida ao céu após a morte. E outros textos vão confirmar isso também da Bíblia. E isso é bom para dar uma luz. Então, essas duas palavras, alma e espírito, que talvez são as que sejam mais capciosas nesse contexto, quando a gente estuda um pouquinho a fundo, a gente já descobre que a Bíblia não quer dizer o que a cultura popular geralmente ensina pra gente. É que alma, então, é um ser vivente que é composto de pó da terra, Deus fez do pó da terra e soprou o fôlego de vida, o espírito do indivíduo. E aí a gente tem a composição da natureza humana. Né? Quando então, nasce essa ideia de que o homem... Eu sei que vem aí, você já explicou sobre Platão, mas isso não vem de agora, isso é de quando começa a ser... Rapaz, tudo tem a ver com... Tudo tem a ver com... Bom, a gente tá falando de natureza humana, né? Natureza ainda. Quem criou o ser humano foi Deus, correto? E a Bíblia tem um texto muito interessante em 2 Timóteo, que diz uma condicionalidade, né? Da nossa vida. Primeiro Tiago capítulo 4, verso 14. Posso ler aqui uns versos, Alberto? Claro. Eu ia falar... Pode me chamar de Beto. Beto. Na resposta do Beto, eu ia falar que talvez começasse na primeira mentira no Jardim do Éden, né? Que é que a serpente fala com a Eva que você não vai morrer se você comer esse fruto, se você desobedecer a Deus. E eu acho que ela quis dizer em dois sentidos. A primeira é de ser imortal, de que você é o ápice da criação de Deus. Você jamais morreria, é impossível você morrer na qualidade de ser que você é. Né? Como um anjo, de repente, é mais importante você do que um anjo para Deus. E um anjo não morre. Então eu acho que ele falou nesse sentido e ao mesmo tempo também de que Deus não a mataria. Como se Deus fosse fulminá-la a partir do momento que ela comesse, né, o fruto da vida. E ali, então, eu acho que pode ser o início aí da mentira. Porque a pergunta, na conversa entre Eva e a serpente, a Eva coloca muito claramente, né? Deus disse que morreríamos. Isso. E a Eva, assim, não é certo, né? A serpente, desculpa, não é certo que você vai morrer. Ela coloca como se fosse um cheque. Pelo contrário, você poderá ser como Deus. Exatamente. Conhecerá o bem e o mal. Deu uma recompensa. Então a serpente ali, como que chama? Ludibria. Não. Satanás dentro dela. Incorpora essa palavra. Outra palavra. Satanás incorporando ali a serpente, porque não era a serpente em si falando, mas era Satanás incorporado na serpente. Começa a manipular colocando algumas mentiras ali, né? Primeira mentira, que ela não morreria, porque morreria. Assim que ela tocasse naquele fruto, não, assim que ela comesse o fruto. Não na mesma hora, né? Tá? Isso, Mas ele coloca ali uma questão de que ela não morreria. Isso. Próximo passo é que ela seria igual a Deus. Sim. Existe uma verdade e existe uma mentira embutida ali, né? Tanto na primeira frase, na primeira colocação, como na segunda. Primeira colocação, ela coloca ali, você não vai morrer. E é verdade, Eva comeu e não morreu. Sim. Né? No primeiro momento não, porque a graça de Cristo e tal. E aí tem um decorrer, mas ela falou meia verdade. Sim. Depois ela fala assim, serei como os Deus, conhecedor do bem e do mal. E aconteceu exatamente isso. Passamos a ser conhecedor do bem e do mal.
O que ela não revelou? A consequência dessas duas questões. Consequência da imortalidade, né? Que é não morrer nunca. E a consequência de ser igual a Deus, conhecedor do mal, que é o maior problema. Sim. Porque não era exatamente na mesma esfera. Será que quando a gente olha para esses dois caminhos, e principalmente quando a gente está abordando aqui o assunto da imortalidade, não começa a ser uma meia-verdade sendo dito ao longo do tempo, começando a explorar esse conceito de que o homem não precisa de Deus para viver? Porque é isso que ele está dizendo aqui. Exato. Cara, você não vai morrer, fica tranquila. Ou seja, você não precisa de Deus para viver. Isso não é uma verdade. A imortalidade na alma, toda vez que eu penso, ela fala assim: para que eu preciso de Deus? Eu não preciso. Se eu nunca vou morrer, se a alma é imortal, eu não preciso de Deus para sobreviver. E quando a gente olha para a mortalidade, a gente fala: nós somos completamente dependentes de Deus. E completamente mortais, né? Ainda na natureza humana. Então, lá em Tiago vai dizer que nós somos como a neblina na nossa vida, né? O que é a neblina, né? Você sai de manhã, tá a neblina, passa poucas horas, já tá o sol. Sumiu. A nossa vida é assim, frágil, infelizmente, né? Somos mortais. Ao contrário de nós, lá em 1 Timóteo capítulo 6, vai dizer que Deus é o único que possui imortalidade. É o único que possui imortalidade. Ou seja, quando é que nós somos imortais? Se estivermos conectados àquele que tem a imortalidade. Ok? Então, é condicional a nossa imortalidade. Não é incondicional. A Bíblia diz que seremos novamente imortais se permanecermos fiéis a Deus e partilharmos do galardão na sua volta, né? Mas o que acontece é exatamente isso. Lá no Éden, então, Satanás, quando Jesus fala, né? Quando Deus fala, não comam, que vocês certamente morrerão. Certamente. E a serpente vai falar, né? É certo que não morrereis. Olha só, cara. Isso aqui é muito importante. Porque a gente não tá tratando de um tema simples. A gente não tá tratando de uma coisa... De mais um probleminha. A gente tá tratando da primeira mentira contada na história da Terra. De que é possível permanecermos imortais, independente se vamos estar em uma condição boa ou ruim. É possível permanecermos imortais longe de Deus. Afastado de Deus. E quem contou isso foi o diabo. E foi a sua mentira carro-chefe, né? Para enganar a humanidade. E é ali que ela engana. Ou seja, então a gente pode pegar vários enganos, né? Heresias, erros doutrinários. Mas a questão da imortalidade da alma é a primeira nessa terra, cara. Então é uma coisa, assim, importantíssima. É um assunto sério. É um assunto que precisa da luz verdadeira sobre ele pra gente não ser enganado. Eu posso fazer um comentário também sobre isso? Que, assim, justamente por ser a maior ou a primeira, né? Mentira. E justamente porque nós precisamos de ter a esperança ou a certeza de algo que está por vir, do que vai acontecer para frente, que em muitas épocas e culturas foi abordado essa questão da vida após a morte com várias recompensas condicionantes, como o Raul acabou de dizer, quando se fala de Deus, que a gente sabe que é a verdade absoluta, não existe verdade relativa, mas outras pessoas acabaram ensinando, por exemplo, como os vikings. Os vikings acreditavam em Valhalla. Então os caras, eles não tinham medo de guerrear, não tinham medo de conquistar terras, porque o fato de morrer pela espada, ou morrer nessa guerra, nessa ambição, eles teriam algo melhor ainda lá no céu deles, em Valhalla. Lá eles seriam os guerreiros mais renomados de todos. Outras culturas, como do Oriente Médio, os caras vão ter infinitas mulheres, né? Mulheres para escolher. E virgens. Virgens ainda, né? E assim, vai ter um céu que é especial para eles. E assim, essas promessas, essas condicionantes, né? Para você ter a vida após a morte, é o que mobiliza muitas pessoas, muitas culturas, muitas gerações. E acabam cometendo atrocidades, como os atentados terroristas e assim por diante. Justamente por causa do comecinho dessa mentirinha aí. São ideias, assim, populistas, né? Que acabam atraindo, né? Uhum. E atraiu Eva, no entanto. Sim, né? exatamente, né? Bom, mas aí a gente pode se perguntar, então o que acontece, né? Alguém pode falar o seguinte: você bagunçou minha cabeça, eu acreditava uma coisa, mas tá meio diferente. O que a Bíblia fala que acontece? Será que a gente, quando morre, pra onde a gente vai? O que a gente faz, né? A Bíblia traz várias coisas, né? E eu vou passar por cima de alguns versos aqui. Vou jogando as referências e as ideias, porque se a gente ler todos, acho que o tempo fica extenso. Em Jó, no capítulo 14, ele vai dizer o seguinte, que o homem morre e fica prostrado. Expira, e onde ele está? Ele vai dizer o seguinte, ó: assim o homem se deita e não se levanta,
enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Interessante. O homem morreu, fica prostrado. Não existe, então, consciência, né? Olha só em Salmo 19, 146:4. Sai-lhes o espírito, que já entendemos, e eles tornam ao pó, e nesse mesmo dia perecem os seus desígnios. Todas as ideias, a consciência pereceu. Não tem como a gente ter planejamento depois, então, da morte. Eclesiastes também vai dizer, 9, versos 5 e 10, vai dizer, né? Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem terão recompensa. Já que já ajuda 2 vezes a gente. De novo, não tem desígnios, né? Não pensam, não falam, não conversam, não planejam, não dão risada. Mas também não tem recompensa nenhuma. Ora, não tem Valhalla, não tem virgens, não tem... não vou transpor o Rio Jordão depois da minha morte. A recompensa não é no exato momento da morte. Outra coisa, Jó 7... verso 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Aí a gente começa a pegar outra ideia. A ideia de assombração, a ideia da pessoa... Como você mencionou a sua parente, né? Minha avó. Sua avó, que viu alguém que tornou a casa depois da morte. Mas a Bíblia fala que não torna. Então a gente tem que decidir no que crer, não é? A gente tem que E é fazer essas importante você escolhas. trazer esses pontos, porque a gente está falando de algo que nós vamos viver depois da morte, mas e os que ficam aqui? Né? Eu morri, beleza, talvez fui para Valhalla, mas e os que ficaram? Como é que pode ter contato com o Renan? Como é que o Renan pode ter uma sabedoria, né, como uma pessoa que ficou? Então é importante saber disso também. Olha, outro texto, Salmo 115. Os mortos não louvam ao Senhor. Bom, isso aqui já vai me dando umas ideias, né? Se fosse para eu morrer e ir direto para o céu, a primeira coisa que eu ia fazer é louvar e adorar a Deus. Mas os mortos não louvam ao Senhor. Primeiro, porque eles não têm desígnio, e segundo, porque não há recompensa imediatamente após a morte. João 5 vai dizer: não vos maravilhais disso, porque vem a hora que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Ou seja, juízo e vida vem depois da ressurreição, não exatamente depois da morte. É o que a Bíblia está dizendo. Interessante que Jó, né? Jó, ele questiona o seu sofrimento. Ele nunca duvida de Deus, mas questiona por que ele está sofrendo. E aí, no capítulo 3, ele fala: por que eu não morri na madre da minha mãe? Por que eu não expirei ao sair dela? Ele fala assim, ó... porque ela me deu de amamentar, né? Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso. Ele não fala assim, né? Puxa vida, se eu tivesse morrido na hora que minha mãe me concebesse, ou que Eu estaria no céu. eu já estava no céu. Ele não fala isso, né? Se isso fosse verdade, ele falaria isso. Mas fala, não, eu estaria descansando. Paulo também diz, né? Se Jesus não ressuscitou, 1 Coríntios 15, a nossa fé é vã e ainda permanecemos nos nossos pecados, ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Ele não fala o seguinte, ó, os que dormiram em Cristo estão lá no céu, mas pra gente agora acabou. Não existe isso, né? Na visão de Paulo. Mateus capítulo 16 vai falar que Deus vai retribuir cada um conforme as suas obras no dia da sua volta. Apocalipse 22, eis que venho sem demora e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Quando está a recompensa? No dia da volta de Jesus, certo? Lucas capítulo 14, a parábola de dar um banquete para as pessoas. Aí Jesus fala assim, a sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. E por fim, um que eu gosto muito, que é 2 Timóteo 4, versos 7 e 8. Paulo, certo? O maior teólogo do Novo Testamento, ele fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará daqui a pouquinho, quando eu morrer. Porque ele estava morrendo, né? Mas não é isso que ele fala. Me dará naquele dia. E esse dia ele se refere à volta de Jesus. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Olha aí, a volta de Jesus é o contexto. Quando Paulo vai receber a sua recompensa, é na volta de Jesus. E a gente chega na conclusão. O que acontece quando a gente morre? A gente assombra, a gente vai para o céu, a gente vai para uma punição, a gente reencarna. A Bíblia menciona que nada disso acontece, mas que a gente permanece enterrados, né? A gente permanece sem consciência, dormindo o sono da morte, que é um sono inconsciente, aguardando o dia da ressurreição, ou para a vida, ou para o juízo, como a gente leu. Minha esposa disse que se ela morrer e eu casar de novo, ela vai voltar para você. Vai puxar seu pé.
Interessante, né? Não, isso é muito legal, assim. Eu particularmente, eu acredito na mortalidade da alma. Só que quando eu vejo a teoria ou a forma, né? Porque quando o pessoal que defende a imortalidade da alma, não pensa que é qualquer coisa ignorante por pessoas ignorantes que Não. defendem isso. Claro. No entanto, Platão, um dos grandes inteligentes filósofos da época, traz esse conceito à tona, que é o dualismo da humanidade, né? Que é o corpo e separação da alma. Então, não estamos falando de pessoas que não sabem o que estão falando. Capacitadas. São pessoas capacitadas e inteligentes. Mas assim, eu tenho algumas dificuldades de aceitar a imortalidade da alma. Porque assim, ó, a imortalidade da alma, ela diz que o ser humano, ao morrer, o corpo, ele tem a vida continuada pela alma, certo? Ok, até aí tranquilo. Tem até alguns textos que vão falar sobre isso e eu consigo aceitar se por acaso eu me curvasse a isso. Mas aí esse cara precisa decidir para onde ele vai. Aí começa a minha dificuldade de entender. Esse cara que morreu, ele vai para onde agora? Ele volta para o céu, ele fica no limbo, ele vai para um purgatório ou para o inferno. Para onde esse cara vai? Por quê? Porque a gente está falando de pessoas que morreram e todas têm alma, não é assim? Mas existem pessoas boas, existem pessoas más, pessoas condenadas e pessoas que serão salvas. O julgamento só é lá na frente, a Bíblia é clara nisso, não tem como discordar disso. Esse cara que vai ser salvo, que vai ser julgado lá na frente, em algum momento vai ser salvo. Ele vai para onde? Volta para Deus? E o cara que vai ser condenado por ter praticado coisas que não deveria ter praticado, ele vai para onde? Ele não vai poder voltar para Deus? Porque se o julgamento ainda não aconteceu, ele ainda é réu, não é julgado, certo? Como que ele volta para Deus? Não, esse cara não, esse cara fica em algum lugar. Fica onde? A Bíblia não relata nenhum lugar onde fica, a não ser em uma parábola, que a gente vai falar sobre ela, que eu tenho dificuldade também de entender ela nesse sentido. Mas toda vez que você vai falar sobre julgamento, a Bíblia sempre joga para o futuro, não para o presente da morte da pessoa. Quando você olha esse contexto, você não sabe para onde essa pessoa vai. Então, que nem você citou lá no começo, Renan, falando assim, a pessoa não importa, morreu, ela tá num lugar melhor, voltou para Jesus. Mas você não dá para saber, porque você não sabe qual o julgamento diante daquela pessoa. Interessante que na visão católica, no catolicismo, existe é como se fosse uma repescagem, o purgatório. Porque as pessoas que vão é interessante, as pessoas acham que no purgatório é um sofrimento, mas não. O purgatório, na visão católica, ele é como se fosse uma segunda chance. Aquela pessoa vai ser salva, mas ainda você não está totalmente preparado. Talvez você fosse uma boa pessoa, mas que cometeu uma atitude ruim, cometeu um erro na sua vida e você acabou morrendo. Então você vai participar ali, vai ficar ali no purgatório um tempinho. Esperando, né? Esperando. Pra ver se resolve. Eu não tenho conhecimento profundo para dizer o que acontece ali para que ela seja preparada então para ser salva. Mas é como se fosse a segunda chance. Você vai falar sobre a parábola agora? Isso, então assim, antes de entrar na parábola, que é um conceito bem legal, da mesma forma, assim, quando a gente fala sobre alma, você trouxe aqui várias passagens e falou que não tem alma e a alma falece, né? E não tem Mas tem um texto bíblico, assim, que é muito clássico, que acaba trazendo pra gente algumas dúvidas e a gente tem que equacionar, porque ele não fecha a conta. Por mais que eu acredite na imortalidade da alma, na mortalidade da alma, quando você olha para esse texto, ele fala assim, peraí, pensa direito se você acredita nisso. Você trouxe um monte de passagem que é verdade, mostra aí a mortalidade, mas existe algumas que tratam, e a gente tem que explicar essas passagens, que é muito... que trazem dúvidas. Por exemplo, uma que eu escrevi aqui, Lucas 23:43, que eu gostaria que vocês explicassem. Ok. Que vai dizer o seguinte, assim, ó, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Aqui é uma frase entre os dois, tinham dois bandidos, né? E Jesus na crucificação, Jesus no centro. Dimas, famoso. Isso, é o famoso Dimas, um dos ladrões, olha para Cristo, se arrepende, pede para que Deus o considere no reino dele. E Jesus responde essa frase, em verdade eu te digo, hoje você estará comigo no paraíso.
Então, E aí, como você vai sair desse tipo de questão? Ele está afirmando Sim. que vai estar... É o próprio Jesus, né? É o próprio Cristo falando que estaria no paraíso. Como que a gente consegue explicar esse texto, por exemplo? É um texto muito interessante, muito bonito, né? Passagem maravilhosa essa. Um parênteses, né? Meu filho, ele tem 2 anos e 9 meses. E há alguns meses atrás, ele começou a ver cruz nos livrinhos, né? A cruz e Jesus pendurado, onde ele perguntou: pai, por que Jesus morreu na cruz? Cara, isso aí, experiência inigualável, né? Que pergunta profunda. E desde então, toda noite, ele pede para eu contar a história de Jesus na cruz. E aí eu conto elementos, momentos, né, da paixão de Cristo. E vira e mexe, eu conto essa história para ele, que ele já sabe de cor já, de Jesus e desse momento de redenção, desse ladrão. Que da tradição traz o nome de Dimas, né? Mas é interessante a fala que Jesus tem para ele, né? Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu. Vou ler aqui na minha versão, revista Almeida Atualizada, segunda edição. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ok, isso aqui traz uma dúvida muito grande. Bom, a gente tem que olhar para o original para entender. Primeiro, né? A gente trouxe um pano de fundo. A ideia bíblica nós já temos acerca de alma, de espírito, acerca do que acontece depois da morte. Jesus está em contradição com a Bíblia, então, improvável. Quando a gente vê no texto original, essa preposição que, se a gente... Tem como a gente jogar na tela o texto, será? Tem, claro. O Vitor, coloca pra gente. o texto na tela pra gente. Porque vai ser Lucas 23, 43. Visualizar. Você quer o quê? O texto original de conversão? Não. O texto que ele achar ali na Bíblia, só pra gente visualizar, pelo seguinte. No texto original... O pessoal de casa lá tá vendo. Já tá vendo? Tá Ok. vendo. Não precisa colocar aqui, Vitor. Só colocar lá pro pessoal de casa ver, tá bom? Ok. E aí você vai lendo e vai comentando que eles vão estar vendo lá embaixo. Ok. No texto original em grego, todo o texto grego é escrito em grego koiné, que era um grego popular, né? Era uma linguagem informal. E ele era escrito, a formatação dele era muito ruim de visualizar, sem espaços e sem pontuação nenhuma, certo? Sem espaço, sem pontuação. A versão que eu li aqui diz, né? Verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse que não existe no original. Não existe. O texto original ele traz assim, ó. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E aí, Em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Esquece o ponto. Sem Tira o nem ponto. espaço, sem o quê? Sem o quê? Tá tirando. Aí, o tradutor, segundo a sua convicção teológica, ele adiciona, depende da versão que o leitor, quem está nos assistindo está acompanhando, ele adiciona uma vírgula ou essa preposição que antes do hoje. Por quê? Porque segundo a convicção do tradutor na época, era de que o dualismo platônico, né? Era de que o indivíduo ele estava morrendo e indo para o céu. Então ele diz o seguinte, conforme eu leio aqui, em verdade te digo que hoje estarás contigo no paraíso. Mas isso é uma adição do tradutor. No texto original não tem. E se a gente seguir a lógica da Bíblia, a lógica que a Bíblia traz, eu poderia adicionar o que ou a vírgula depois do hoje. E leria-se assim, em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Ele só está dizendo uma verdade do dia. Eu né? estou dizendo hoje que você vai estar Comigo um dia no paraíso. Exatamente. no paraíso. E existe um outro texto da Bíblia que confirma essa... tirando o que nós já lemos, já estudamos aqui sobre o que acontece depois da morte. Em João, quando Jesus ressuscita, aparece para Maria. O que ele fala para ela? Ele fala assim, não me toque ainda porque eu ainda não subi ao Pai. Olha que interessante. Isso acontece na ressurreição. Na ressurreição. Logo quando as mulheres, uma delas, Maria Madalena, que é a única que encontra Cristo, Isso. e aí ele fala isso, ele tenta... Ele fala assim, não me toque porque eu ainda não subi ao Pai. Então, como é que Jesus teria mentido pro ladrão na cruz, né? Então, hoje nós vamos estar lá no paraíso. Lembrando que quando ele fala pro ladrão, que dia que era? Sexta-feira. Sexta-feira. E o dia que ele fala para Maria, Domingo. então passou-se aí 3 dias. Então logo, ou é uma contradição, ou Jesus mentiu. Um desses, né? Por isso você tá falando Exato. isso. Então estamos falando de, para quem tá escutando a gente tá falando de 3 dias de diferença. Então significa, se aqui não me detenhas, que eu ainda não fui,
Não faz sentido ele, na sexta-feira, ele falar que naquele dia estaria no paraíso Junto com junto Lázaro, com ele, né? Esses 3 dias, eles vêm do cômputo inclusivo, né? Do sistema de contagem dos judeus de dias. Porque eu sempre tive essa pergunta, sabe? O pessoal fica falando que Jesus ressuscitou depois de 3 dias, mas na verdade não foi nem 48 horas. Mas é porque você conta o dia que ele morreu, o dia que ele ressuscitou. Então dá os 3 dias, né? Mas não é isso? Não, é isso mesmo. Ah, pô, você me deu um susto Não, agora. é só porque quem não entende essa contagem fala assim, não, cara, não são 3 dias, deu menos de 48 horas, né? Tipo assim, Jesus morreu perto de anoitecer. Ah, sim, Aí entendi. ele ressuscitou domingo pela manhã. Não dá 3 dias Ah, completos. entendi. É só é que a gente conta diretão, né? Isso. É esse cômputo inclusive que eu mencionei. Então é isso. Veja bem, depois de 3 dias, Jesus ainda fala, não subiu ao Pai. Por quê? Porque quando se morre, não se vai para o céu, conforme a gente já leu. Então a gente consegue interpretar melhor esse texto de Lucas 23, Então aí 47. você está dizendo assim, Raul, que não só tem a questão do texto baseado na tradução, mas tem uma prova ou uma contradição em um outro texto, né? Também. Ou o outro texto é uma confirmação do que você acabou de defender, que a vírgula no lugar errado, ou é uma contradição. Não tem outra coisa. É. E a Bíblia não se contradiz. Exato. E Jesus não peca. Jesus não mentiria. pega, Jesus não mentiria, é Exatamente. verdade. Então é isso. O próprio Dr. Rodrigo Silva, muito conhecido, né, arqueólogo, ele tem uma tese, não sei se é de mestrado ou doutorado, em cima desse texto. Que vale a pena pesquisar aí na biblioteca da faculdade que ele fez, só sobre esse texto. Então, é um texto que, quando a gente para um pouquinho para pensar nele, ele se torna simples de entender. É verdade. E é interessante falar, continuando a pergunta do Beto, falando da experiência de Jesus, para onde vai, onde está a pessoa depois que morre? A gente vai falar de Lázaro também, né? Dá para trazer Lázaro como exemplo. Lázaro morreu e ficou mais que Jesus morto, 4 dias até ressuscitar. 4 dias. 4 dias. E aí eu fico imaginando, né? Se de fato nós vamos para o céu, eu teria ficado com raiva de Jesus, se fosse Lázaro. É verdade. Eu falei, você tá tirando aí, você me chamou de volta, cara, pra essa terra Ele tá aqui. sofrendo Não, aqui. não faz isso comigo, né? Você me manda pro céu. Você fez eu conhecer aquele lugar maravilhoso. Entendeu? No mínimo. Não, eu ia verdade. voltar com raiva. É cara. verdade, é verdade. Eu nunca tinha pensado nesse mínimo. aspecto, mas tem razão. Você tem algumas ressurreições na Bíblia, né? Você tem a de Lázaro, 4 dias morto, né? Já cheirava mal, o relato bíblico traz. Você vai ter da filha de Jairo, mas é uma criança, né? Agora, na época da igreja cristã, você tem a ressurreição de Dorcas e de Eutico, que Paulo ressuscita, né? Atos 20. E olha que observação interessante. Jesus realizou esses milagres. E todo milagre que Jesus fazia era para comprovar que Deus é Deus, Deus existe. Mas Lázaro morreu de novo. O menino que ele ressuscitou da viúva Todos morreu que de ele- novo. Todos morreram, né? Tirando Moisés, Não é algo meio torturante, se você pensar assim? Morrer 2 vezes? se uma já é Por uma que, que coisa- Deus fez isso comigo? Deus fez isso comigo? Se eu podia estar no céu, né? Por que, que eu já morri na primeira? Já ganhei na primeira, eu já morri com o Senhor. Por que, que eu vou fazer de novo isso? Por isso que os milagres que Jesus realizou nessa terra é só para a gente ter uma noção do poder de Deus, do que está preparado para nós. Só puxa um pouquinho para você. Só para ter um pouquinho de noção do que Deus está preparando para nós, né? Então, assim, é uma observação muito interessante. Isso é essa. legal. E você falou- Dá um podcast só isso aí que você falou. É bem Você falou que você teria raiva de Jesus, né? Mas no mínimo, a gente teria relatos. Testemunho, o Jair. Verdade, tem razão. E aí, que você Lázaro, viu lá? conta pra mim, cara. É, Ele vai falar assim: não, eu vi Moisés, Elias, Enoque, conversei com os anjos, e não sei o que lá. E ainda mais falou uma coisa Eutico terminei. e Dorcas, no momento ali em que a igreja estava em formação, cara, com certeza eles iam trazer luz sobre esse assunto. Ali seria formada a doutrina. Veja, foi Paulo quem os ressuscitou, né? Foi Deus quem os ressuscitou. Paulo, com certeza, faria um compêndio, alguma mínima explicação ou menção Verdade, acerca disso. verdade. A gente não tem nada acerca disso. Isso só comprova mais uma vez que quando nós morremos, nós não temos recompensa. E isso não deve ser um desânimo para as pessoas que têm um acalento no coração, né? Poxa, morreu meu parente, eu sei que ele está num lugar melhor. Não deve ser um desânimo para essas pessoas. É só que a recompensa virá, mas no momento da volta de Jesus. Enquanto isso, esses indivíduos... Porque, veja, isso é outro argumento, né? Se ele vai para o céu, certo? A ideia é que ele viva feliz para sempre.
Mas de lá ele me enxerga sofrendo aqui, né? De lá, a pessoa que morreu e foi pro céu, tá me vendo me lascando na vida aqui Que é ainda. aquela famosa, mas não, meu pai está me assistindo de lá, minhas conquistas nessa terra, Olha por mim. está olhando por mim. Mas que céu é esse, né? Torturante. Porque, veja bem, você não consegue ver você estar numa situação boa e ver uma pessoa em situação ruim, não se sentir incomodado, quanto mais você estiver no céu e sua família toda aqui, seus entes queridos. Então, não existe isso, segundo a Bíblia, de que se nós morremos, nós vamos para o céu. Por quê? Porque nós não nos separamos, nós somos uma coisa só, um ser holístico, integral. Somos alma vivente e não possuímos alma vivente. E você falou de Moisés, me veio assim agora. Nunca tinha pensado nisso, me veio agora. Moisés ia entrar na terra de Canaã e por algum motivo ele pisa num tomate e Deus fala assim, não vai entrar. Não foi isso que aconteceu? Foi. Aí chegou perto lá, depois que já havia liberado, chegou perto e falou, tá vendo lá? Ó, não vai ir, mas tem um negócio pra você, você vai morrer. Aí ele morre. E depois a Bíblia fala que ele ressuscita, não é isso? E Isso. Deus o leva pro céu. Se a alma vai pro céu, pra que Jesus ressuscitou Moisés? Ele já tinha, ele tava lá no céu, foi pro céu, falou assim, não, volta que eu vou levar você Tem com o razão, corpo. Tem razão. Ele nem precisava, né? Porque nessa ideia o corpo é inútil, né? É inútil nesse Pra que caso. você vai trazer de volta? Por que você ressuscitaria ele de novo aqui na Terra para levar pro céu? Por que Jesus vai ressuscitar as Não é pessoas na verdade? sua volta, Faz né? sentido. Por que Jesus vai ressuscitar as pessoas na sua volta se elas já estão no céu? Não tem, você acaba perdendo, invalidando isso, né? O mais legal da Bíblia, da palavra de Deus, é que ela tem um raciocínio muito lógico. É um raciocínio assim que você mesmo, quando você começa a refletir, você traz para uma razão, não só para um sentimento. Porque perder alguém realmente é doloroso. É um sentimento horrível. Mas se você trouxer para a razão, aí que o funeral ou falei a palavra, esqueci de novo quando a gente fala. Velório. O velório pro cristão é um pouco menos doloroso, porque a gente traz para a lógica e para a razão do que sabe o que está acontecendo, que a gente entende esse processo de nascer, viver, morrer e estar pronto para uma outra fase, que é a fase da volta de Jesus. É verdade. Né? Então, por isso que é mais menos Mas, assim, doloroso. mas de qualquer forma, assim, esse texto, beleza, acho que ficou muito bem claro, né? Mas assim, vai existir outras pessoas que vai falar assim, tá bom, mas explica esse aqui que eu tenho dúvidas sobre esse texto. Por mais que a pessoa entendeu o que a gente falou, mas ela ainda não consegue Sim. interpretar esse texto. Antes de falar da parábola, que eu vou deixar por último, eu quero falar sobre Apocalipse capítulo 6, de 9 a 11, que vai falar lá, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos e clamavam e tal. Quer ler ele aí pra gente? Faz parte dos selos, né? Isso. Apocalipse capítulo 6. O quinto selo, no verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E alguns, os imortalistas, né? Pessoas que pensam assim, vão dizer, pronto, aí você tem a alma Separada e consciente. morta, debaixo de um altar lá, gritando, clamando, né? Mas um filme de terror até, né? Bom, Parece desespero, né? Pessoa, os santos vivendo desesperado, clamando pela vingança. Porque Isso. ali era uma Sim. uma certa solicitação de vingança, né? exatamente. Geralmente quem tem essa interpretação são pessoas que tratam de maneira literal as profecias. Inclusive, elas são futuristas. Geralmente são pessoas futuristas. O futurismo é uma ideia de interpretação das profecias de Apocalipse, de que elas vão acontecer todas no futuro. Justamente porque você passa a interpretar elas literalmente e aí você perde a simbologia do Apocalipse. E a historicidade, né? Isso também é a historicidade, né? E o Apocalipse é cheio de simbologias. A ideia do livro é essa. Então você tem cavalos, né? Um cavalo carrega o inferno atrás dele, o outro é a morte, o outro vem vencendo para vencer. Você tem os abismos, tudo mais. As bestas. Isso. Pessoas que, por exemplo, veem esse texto, lá na frente em Apocalipse 16, quando elas vão falar o seguinte, quando vai dizer o seguinte, que o Eufrates está secando, é uma das pragas sobre a terra. As pessoas vão literalmente procurar no Google, lá no Iraque, a localização do rio Eufrates, e você vai ver que isso é comum nessa linha de pensamento, as pessoas ficarem analisando o nível do rio Eufrates, porque elas leem de maneira literal. Se fosse literal, o verso seguinte, que é o verso 11, diz assim, ó:
acerca das almas lá, né? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número de seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, como é que a gente coloca... Se a alma é a entidade consciente, imaterial, mas daqui a pouco você põe uma veste branca nela. Não faz sentido, certo? Não faz sentido isso, você misturar o imaterial com o material. E não faz sentido essa interpretação porque ela é simbólica. Perfeito. A gente está tratando aqui de símbolos, a gente está falando dos mártires. Simbologia. Do sangue dos mártires que clamam. A Bíblia não fala isso. A Bíblia, quando Caim mata o irmão, Deus vai falar que o sangue de Abel está clamando o nome do Senhor. Você não pode ler isso literalmente, na verdade. Então aqui, as almas que clamam, você tem a ver com a morte dos mártires, né? Das pessoas que morrem por Cristo. Esse sangue clama ao Senhor. Não, obviamente não literalmente, né? Até porque o sangue não clama ninguém. Exato. Se for tudo literal, inclusive o sangue, a gente tem que transformar o sangue em aclamação, né? Exato. Como que um sangue pode aclamar? Aí você vai usar de forma simbólica. Não, o sangue aclamando é assim, uma simbologia. Mas então, se aquilo é simbólico, todo o texto está baseado na simbologia. Né? Ou lá em Apocalipse 22, né? Nós receberemos vestes brancas. E aí a Bíblia fala assim: bem-aventurados aqueles que lavam as vestiduras no sangue do cordeiro. Como é que você lava uma coisa no sangue, isso, né? Você vai sujar tudo. Vai sujar tudo. Então você não pode interpretar literalmente textos que são obviamente simbólicos. Né? Então aqui em Apocalipse 6, de 9 a 11, que a gente acabou de ler, a gente não pode olhar para esse texto de forma literal, mas simbólica. Então não é uma prova que existe consciência na alma, porque aquilo é só uma simbologia, é isso? Exatamente. Tá. A gente não vai conseguir trabalhar todos os textos, mas eu vou pegar mais um aqui, ó. Talvez Mateus 10, 28, que é um texto muito forte ali, que vai dizer assim, ó, não tem mais o que matam o corpo e também não podem matar a alma. Aqui é difícil, como que a gente explica isso? Porque aqui tá falando assim, ó, não tem mais o que pode matar o corpo. Se ele já tá falando sobre o corpo junto com a alma, ele pararia aqui. Mas ele continua dizendo assim, ó, e não podem matar a alma. Como se ele estivesse fazendo aqui uma divisão entre o corpo e a alma. Pode falar, pode ler. Depois a gente podia falar de Lucas 16 também, que eu acho que... Lucas 16? Depois. Tá bom. Mas esse aí também é muito bom, né? Jesus tá falando tá dando nomeando seus discípulos, né? Fazendo um envio. E aí ele fala isso. Bom, de novo, né? Se a gente pegar as ocorrências do termo alma, nenhuma delas tem a ver com o fantasma, a entidade. Chame do que quiser, né? Mas elas têm a ver com a pessoa ser viva. Mas elas também trazem outras ideias. Nunca do dualismo platônico, mas outras ideias, como a consciência, as ideias do indivíduo, a consciência, ou como a vida eterna dele. Quando Jesus fala o seguinte, ó, não temos os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ele está querendo dizer, quando fala corpo, ele fala da vida presente. Ele fala da morte terrena aqui, né? A morte que todos iremos passar se não virmos Jesus voltar sem passar pela morte. Ele fala assim, ó, não temos que podem te matar aqui, matar o seu corpo, mas temos que podem matar o corpo e a alma. Essa alma tem a ver com a vida eterna, tem a ver com a vida posterior que não vem logo depois da morte, mas vem quando Jesus... volta e dá o galardão e dá a imortalidade. Aí o contexto que ele está falando, o que é? Ele está falando para quem e por quê? O verso 24 diz o seguinte: os discípulos não estão acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul, dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Chamaram Jesus, né, de endemoniado e tudo mais, quanto mais os servos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. 27. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados, dos telhados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer o inferno, tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai.
Vou terminar o outro trecho aqui. E quanto a vós outros, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que múltiplos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai, que está nos céus. O contexto fica claro aqui. Se você ler desde o começo do capítulo 10, Jesus está enviando discípulos. Não são mais só os 12 ali com ele, mas está mandando outros, comissionando, dando poder. A ideia é que eles preguem. Mas vem o temor, certo? O temor era constante ali. Mesmo enquanto Jesus estava junto dos seus discípulos. E depois, qual era o temor? Perseguição. Perseguição, principalmente da liderança religiosa, dos fariseus. E eles podiam usar do poder, a autoridade que eles tinham junto ao poder romano, para perseguir e matar. Como fizeram com Jesus, como fizeram depois de Jesus. Os próprios discípulos. Exato. E você percebeu quantas vezes Deus fala, não temam, não temam, não precisa ter medo. Agora ele fala o seguinte, tem uma coisa que dá para você ter medo. Então você não tem que ter medo da galera que vai te perseguir, vai te martirizar, vai te matar. Que o máximo que eles podem fazer é tirar sua vida Exato, aqui. exato. Mas não a depois. Exato. Exatamente. Temam aqueles que... Aqui, ó. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, a gente tem que ter medo de perder a nossa salvação. E isso a gente tem que ter medo. Não tem que ter medo de mais nada. Mas de perder a nossa salvação, de perder a vida eterna. Então aqui, quando ele fala de alma, ele está falando de perder a salvação. Exatamente. Assim, ó, você pode ter medo, você não precisa ter medo dos que podem tirar tua vida aqui, porque tua vida no futuro está garantida. Exato. Mas tenha medo, se você não fizer o que tem que ser feito, você pode perder a vida no futuro, e esse que você tem que ter medo, que quem é? O próprio Deus, né? É. E eu acho interessante também pontuar nessa passagem toda algo que faz parte da imortalidade da alma, que é justamente o inferno. O inferno está envolvido nessa questão da imortalidade. Pode ser. Se, por exemplo, existe aí uma recompensa, um céu, né, um julgamento depois disso, se também a gente já entendeu que não vai para lugar nenhum, né, no momento da morte, mas e essa teoria, né, essa teologia também do inferno, que existe um lugar, né, que pode estar nesse exato momento acontecendo embaixo dos nossos pés, como foi sempre dito, de que está lá cheio de labareda, chama, gente sendo torturada, chicote para lá e para cá, corrente. Isso existe, não existe, né? Tormento. Qual é a visão de Deus, qual é a visão da Bíblia disso daí também? Eu lembro de uma vez em que eu estava voltando do meu trabalho com um colega. Ele era um pastor de uma igreja pentecostal. A gente sempre conversava bastante, o cara formidável, sensacional. E ele, pastor da igreja, e aí a gente falava de vários pontos da Bíblia, várias situações que a gente concordava. E aí, numa dessas, ele começou a contar a história de uma escritora, não sei se era da igreja dele ou se era do segmento dele, que contou uma revelação que ela teve de que ela foi ao inferno. E ela viu o que acontecia lá. E ele começou a descrever, né, como eram essas cenas e o que ela via. E eu fiquei assim, chocado, fiquei abismado, porque eu não queria ter tido essa revelação, entende? Era algo que eu não queria ter tido essa revelação. É amedrontador o negócio. Porque assim... É assustador, né? O que ele viu, ele contou uma história de terror, mas ele contava com uma ênfase, assim, uma empolgação, como que privilégio ela teve isso, de poder ver isso. Eu falei, não, eu não queria ver isso daí, porque ele contava que para cada pecado tinha uma consequência lá. De repente, assassinou, era jogado nos espinhos. Roubou, era chicote. E essas coisas assim, e foi contando, eu falei, não, mas assim, eu acho... Eu não gostaria de ter essa visão, porque eu fico pensando que as pessoas gostam de falar do amor de Deus em duas extremidades, sabe? Ele tem um amor que faz com que você não precise nem mais guardar os 10 mandamentos dele. Ele te ama, você está salvo e acabou. Mas ao mesmo tempo, esse Deus que é tão amoroso assim para tantas coisas, assim, que passa por cima de tantas coisas, né, na visão popular, que deixa você ter uma vida tão liberta, né, o livre-arbítrio, você faz o que quiser, que Deus te ama, você está salvo, já aceitou, ele não precisa fazer mais nada. Mas ao mesmo tempo é um Deus tão rigoroso, né, que ele pega a criação dele, que o ápice da criação dele somos nós, os seres humanos, foi porque ele morreu, e ele permite com que essas pessoas sejam castigadas por anos e anos e anos, e a Bíblia diz, né? A Bíblia diz em alguns momentos que até para sempre. É para sempre, tormento eterno. Terão tendo um tormento eterno.
E a gente pensa na volta de Jesus, né, como um recomeço, de que Deus vai fazer, a gente pensa, a gente tem certeza da volta dele, de que ele vai fazer tudo novo e tudo perfeito. E eu não consigo pensar nesse momento da perfeição de Deus, do recomeço, um ponto no universo que seja mínimo. Onde eu sei que ali, se eu for lá, eu vou ver uma labareda acesa com um monte de gente pegando fogo. Eu não consigo. Sofrendo pra sempre. Eu não consigo pensar nisso. Não consigo ver algo perfeito ter um ponto desse. Porque eu tenho certeza que meu Deus é um Deus justo, é um Deus que traz a consequência do pecado, mas não é um Deus que é sádico. Não é um Deus que gosta de ver a tortura, ou que a gente fala, olha aí, que você se livrou disso daí, Raul. Olha o que você ia passar, ó, mas ainda bem que eu sou bom, né? Ainda bem que eu te salvei, ainda bem que você fez. Então, foi uma cultura, uma tradição que veio do catolicismo, que trouxe ali talvez o controle populacional para que pudesse as pessoas temerem a Deus, a igreja e as lideranças, mas que isso se enraizou, e isso faz parte não só mais de um segmento, mas de a maioria da população mundial acredita que exista um inferno nesse momento agora, o que vai existir um inferno eterno também. E que vai acabar sendo para a eternidade, né? Como você disse, um ponto de pecado eterno, né? Exatamente. Porque Deus fala que o pecado será destruído para sempre. Parece que não, porque se alguma pessoa vai estar queimando eternamente, seja Satanás, seus anjos e mais as pessoas, né? Que aceitaram isso, queimar para sempre é um ponto de pecado eterno ali, né? Agora, é fato que a Bíblia fala do fogo eterno. Fala com essas palavras. Sim. Fogo eterno, inferno, e fala da fumaça que sobe pelo século dos séculos do tormento eterno. Puxa vida, né? Como é que eu fico, então, com isso? A gente tem 2 exemplos muito bons. Sodoma e Gomorra também queimou eternamente. Quando a gente lê Judas capítulo 1, verso 7 e outros, diz assim, né? Igualmente, Sodoma e Gomorra, cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade, adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Isso aqui é literal? Eu poderia comprovar isso se hoje eu pegasse um avião, fosse lá para o Oriente Médio e tivesse uma fogueira lá pegando fogo, né? E todo mundo lá queimando. Exato. Né? Então, é literal isso daqui? Não parece. Alguém pode dizer o seguinte, mas aí eles passaram para outro plano, onde o inferno é um ambiente espiritual. Lá. Só que a gente vai esbarrar de novo na questão do dualismo, que a Bíblia não prega, certo? Nem daquela consciência. Eles vão estar sofrendo. Mas eles não pensam, a gente já leu que não há consciência, não há desígnio depois da vida, né? Depois da morte, melhor dizendo. Só que é interessante que em 2 Pedro, capítulo 2:6, também falando de Sodoma e Gomorra, Pedro fala assim, ó: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa. Ou seja, esse fogo eterno é figurativo. A ideia é que é uma destruição completa. O fogo, ele queima até consumir tudo que ele está queimando. Esse é o fogo eterno que a Bíblia menciona. Edom também, cidade de Edom também recebeu o juízo de Deus. E lá em Isaías 34, versos 5 e 10, vai dizer assim, ó: o fogo não se apagará nem de dia nem de noite. Sua fumaça subirá para sempre. De geração em geração ficará abandonada e para todo sempre ninguém passará por ela. Mesma coisa, mesma ideia. Não tem um poço, um buraco, uma fogueira gigante lá acontecendo no Oriente Médio. É literal. Edom foi completamente destruída. Outras cidades são mencionadas como Nínive também. As palavras do original, de novo, que representam aí o eternamente, o para sempre, não estão relacionadas à duração, mas ao efeito do castigo. É a destruição completa. E isso fica claro. 2 versos. Deixa claro pra gente. Malaquias 4, verso 1. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam mal serão como a palha, e o dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. O fogo é consumidor. Salmo 37, 10. Mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Então, a ideia do juízo de Deus e do fogo que ele manda é fogo consumidor para destruir completamente. Né? Não há essa ideia de permanecer. E eu acho que tem 2 motivos porque seria, como o Renan bem disse, descabida essa ideia, né? Você imagina que o indivíduo faz tudo que não presta na vida. E com 25 anos de idade, ele, num confronto com a polícia, ele morre, né? Mas era um homem ruim. Aí, na teoria popular, ele vai aí pro queimar, no Lago de Fogo. Ele passa... Rapaz, você imagina você queimar 1 ano, né? Eu não consigo pôr minha mão em cima da vela por poucos segundos, né?
Ele passou 1 ano queimando, passou 10, passou 25 anos, mesmo tanto que ele viveu. Passou 1 bilhão, 2 trilhões de anos, não é nem o começo ainda. Porque eternidade é eternidade. Tem um autor famoso que ele explica que eternidade é como se um pássaro vem com uma pena e alisa uma bola de ferro assim para tentar desgastar ela, né? E cada, sei lá, 10 anos ele vem para alisar de novo. Quando é que vai acabar isso? Nunca, né? Então, desproporcional demais, rapaz. Deus é um Deus que não é que um Deus contém amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Diz que a obra de destruição é estranha para ele. Ele faz porque é necessário e tudo mais. Mas, e outra, também em Mateus capítulo 25 vai dizer que Deus preparou o inferno, ou o lago de fogo, pro diabo e os seus anjos. Não preparou pro ser humano. Onde que Deus vai ficar feliz em ver isso, né, acontecendo? Outra coisa que não faz sentido. O grande conflito, Deus quer redimir a humanidade e acabar com o mal do universo. Mas nessa teoria popular, vamos lá, a gente foi pro céu, tá todo mundo curtindo, mas lá no canto do universo, você tem uma fornalha queimando lá. Satanás, os demônios e as pessoas más estão lá. Você percebe que a criação não foi redimida. O mal não foi extirpado. E Satanás venceu, porque ele conseguiu manchar. Vamos lá, ele não conseguiu. Eternamente Ele conseguiu manchado. vencer tudo, mas eternamente vai ter a mancha do pecado para sempre. A vitória de Satanás e Deus é um Deus incapaz de dar solução para o mal. Entende? É legal. E assim, até tem uma outra passagem, não lembro onde tá, que fala que os ímpios queimariam como restolho ou como a palha. Como queima o restolho e a palha? Dura para sempre? Não. Some, ó. Some rápido, né? A ideia, o conceito é esse. Deus vai destruir, sim, porque o humano se apegou ao pecado. E, inclusive, a Satanás e seus anjos, mas de forma rápida, porque Deus não tem prazer em se vingar torturando. Ele quer acabar, extinguir, porque é necessário. E da mesma forma que há consolo. Eu não fico sem consolo sabendo que agora meu parente não está no céu, mas vai experimentar o céu depois. Também eu não fico sem o consolo do juízo de Deus, sabendo que os ímpios agora não vão mais queimar eternamente. Puxa, achei que os caras iam receber essa punição, né? Por que Hitler não vai queimar pra sempre, não? Essa é a pergunta. Então, as pessoas assim, como é que você tá louco? Ele tem que queimar pra sempre. Calma, a gente não pode duvidar da justiça de Deus. O momento que ele vier, depois do milênio, aí já entra outro assunto de escatologia, né? Quando ele fizer o juízo final e ele descer a punição final sobre os ímpios, eu não duvido que a justiça de Deus vai ser plena, que eles vão merecer o que eles Vão receber. o que eles merecem. Por quanto tempo vai durar essa punição? Não vai ser eterno, literalmente. Mas eu tenho certeza que Deus vai fazer o que tem que ser feito ali. Eu não duvido da justiça de Deus. E ele garantiu isso pra gente, né? Exato. E assim, se for olhar, inclusive no nosso contexto na nossa realidade, a palavra eternidade também não quer dizer nem sempre a eternidade que estamos falando, assim, como algo infinito. Um exemplo clássico disso é um homem apaixonado que, numa juras de amor para sua namorada, em um determinado momento, dia dos namorados, imagina, chega lá na praça com um buquê de flores, ele leva para ela e fala assim: amor, vou te amar para sempre. E aí ele, saindo de lá, infelizmente é atropelado e morre. Esse eternamente não tem a ver com eternamente de durar para sempre. Tem a ver que durar até quando ele estiver vivo. Existindo. Até quando ele existia. É isso que ele estava prometendo, né? Então, até na nossa linguagem, o eternamente não é para sempre. Se a gente pegasse, escrevesse essa história e colocasse anos-luz, muitos anos para frente, e colocasse, de repente, numa linguagem que não entende a gente, usando aí a expressão de linguagem, colocasse, por exemplo, um americano ou qualquer outro, ele ia ler e ia atender exatamente o que a gente está indo contra agora. Ele ia olhar e falar assim: esse cara, para sempre, ele realmente vai amar essa menina, essa mulher. Então a gente tem que entender que essa palavra, ou a forma que ela está sendo escrita, inclusive na Bíblia, ela tem expressões idiomáticas, tem outras coisas que envolvem essa palavra que não necessariamente ela é literal. Literal quando Deus fala, ela é literal quando Deus fala no contexto que nós viveremos para sempre. Sim. E isso é no contexto literal. Mas nesse caso não é. Só para a gente fechar, a gente já está no finalzinho, vamos trabalhar a última aí, que é talvez uma das mais polêmicas, que é Lucas 16, capítulo 19 a 31 aí. Quer ler pra gente, Raul?
Ligo. Rapaz, esse texto aqui é fera demais. Eu gosto bastante porque, de novo, né? Ele, superficialmente, mas sem querer minimizar as pessoas que têm essa interpretação, mas de primeira você fala o seguinte: Jesus está falando de céu e inferno depois da morte, né? Mas a gente vai analisar os pormenores. Então, o trecho diz o seguinte, Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Rico, né? Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, essa aqui é o cerne da parábola: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então a gente tem essa situação, né? Que é bem assim impressionante. Pra gente entender, a gente tem que entender que a parábola tem um cerne, ela tem uma lição principal que Jesus quer passar. Nem sempre a parábola era verdadeira, né? A parábola poderia ser uma história, poderia ser um fato verdadeiro. Uma coisa que a gente tem que entender é que... Então, a parábola tem esse propósito de ensinar uma verdade fundamental, mas ela só pode ser confirmada com o teor geral das Escrituras. E uma coisa que a gente tem que entender é que a gente não pode criar um carro de batalha, ou inclusive uma doutrina, nos acessórios da parábola, certo? A parábola tem os seus acessórios. Imagina que eu falo que Jesus ensinou pela parábola do bom samaritano que é pecado eu fazer uma viagem sozinho. Por quê? Porque eu vou ser assaltado, eu vou apanhar na viagem. Não, isso daí é uma parte acessória da parábola, né? A lição maior vai ser a ajuda ao próximo, que foi o que o samaritano fez. Então, isso é um acessório. Aqui a gente tem um cerne, mas a gente também tem os acessórios. Se eu pegar a interpretação literal dessa parábola, eu tenho alguns problemas. Primeiro, se eles são entidades incorporadas, né? Os fantasmas, ou enfim... Eles não deveriam ter olhos que veem, língua que fala e que degusta e dedos molhados em água, certo? De novo, a gente encontra essa incoerência. Se eles são imateriais, eles não podem molhar dedo em água, tocar na língua e tudo mais. Até sentir dor, sentiria? Então, aí que tá. Não é uma... Pô, peraí, se é uma alma, como sentir dor? Então... Como é que você vai tocar, né? Entenda que a gente está traçando... A dor e a sensação de, tem a ver com o corpo, sofrimento, né? Tem a ver com o corpo, exato. Né? Não tem a ver com... Queimar. Como é que vai queimar, entende? Enfim. É umas perguntas, é meio, né? Então, se você trata de maneira literal, você já está começando a ter mais incoerências. Você também tem aqui o céu e o inferno, que eles estão separados por um abismo. Tá do lado, né? Mas ao mesmo tempo, então eles estão longe para atravessar, mas perto o suficiente para se verem e se conversarem. E dá então, pra escutar. E outra, você tá vendo a galera no céu e você no inferno. Uma grade, um portão. Joga Aí um você põe abismo, na grade e você vê um vê do outro. Mas não pode passar. Então já tá um negócio meio folclórico aí, né? Sim. Outra coisa. Alegria eterna presenciando sofrimento sem fim, que a gente já falou. Recompensa e punição imediatamente após a morte, antes do juízo, que não é o que a Bíblia ensina, certo? Esse inferno, palavra original Sheol, né? Só aqui ele tem essa ocorrência mais folclórica. Nas outras 10 vezes que ele ocorre no Novo Testamento, tem a ver com sepultura, morada dos mortos.
Então, a gente já está vendo que isso aqui é uma coisa um pouco diferente. Que eu não posso montar uma doutrina no cavalo de batalha em cima desse texto. E também, você percebeu que Abraão ele tem autonomia e atribuições divinas, né? Porque quando o mendigo morre, ele vai para o seio de Abraão. E Abraão tem a possibilidade de mandar o mendigo molhar os lábios do rico. Ou mesmo de mandar ele aparecer lá pros irmãos. Abraão é Deus nessa parábola, né? Praticamente. Então ele tem atribuições divinas. Também já está contra a verdade bíblica. Outra coisa. Qual que é a causa do rico estar no inferno, no sofrimento, e o mendigo estar no céu? Simplesmente porque eles... Não, é verdade. Um sofreu na vida, então ele vai pro céu, e outro era rico e foi pro inferno só por causa disso. Só porque Qual que é estado social dele. Não tem a ver com o que ele fez de pecado ou não. de redenção, salvação. tem a ver com condição um rico, financeira. Um rico e um pobre. Como você recebeu herança na terra, você vai pro inferno. Rapaz, então eu vou querer ser um mendigo aqui. Se for no literal, a gente tem que torcer pra ser mendigo, porque Exato. senão a gente vai sofrer. Pois é. Tem os cachorros não Se vendo for as literalmente úlceras. é isso. Exatamente. E, infelizmente, aqui a gente vai fugir um pouquinho do assunto, mas isso acaba acarretando até uns preconceitos na Terra. Aqui com a gente, tem muita gente que tem raiva de quem é rico, tem gente que tem raiva de quem é bem sucedido, de um empresário, e parece que até traz um pouquinho, carrega um pouquinho disso daí. Né? Mas carrega mesmo, né? Porque aí você tem tipos de interpretação bíblica que vão trazendo para a questão de justiça social, que escapam do sobrenatural. Isso é um assunto longo, vai né? esticando, né? Aí, por cima de tudo isso, a gente tem o historiador Flávio José, que era judeu e foi historiador para os romanos, né? E viveu pouco depois ali de Jesus, né? Entre os anos 37 e 100 depois de Cristo. E ele relata que essa história era uma história conhecida. Você imagina que hoje a gente tem várias histórias conhecidas, né? Eu posso... como eu tô na capelania, às vezes a gente fala com um jovem que tá com a mente bem secularizada, tal. Aí eu falo para ele o seguinte: cara, você tem que sair da Matrix, entende? Você tem que enxergar as coisas na realidade como elas são, porque você tem um véu na sua frente. Eu usei de uma peça folclórica, de um filme, mas eu quero trazer essa realidade. Essa história aqui do Rico e o Lázaro era muito conhecido, era um folclore conhecido da época. Jesus está fazendo uso disso, certo? Ele se vale dessa compreensão popular dos mortos. Agora, qual que é a ênfase? Cara, essa ênfase aqui é maravilhosa. Isso daqui, ele traz... Veja que essa parábola é conhecida pelos seus acessórios e não pela sua história de lição fundamental. Então é o seguinte, aí o rico fala assim, ó: então manda ele para minha casa, porque eu tenho 5 irmãos para dar testemunho. E aí o que Abraão fala, né? Eles têm o Moisés e os profetas, ouçam-nos. E ele fala assim: não, mas se alguém dos mortos aparecer lá, eles vão aprender. E ele fala assim, ó: se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Qual que é o segredo que Jesus está passando? Lei e profetas. Moisés e os profetas. A Bíblia. Estudar a Bíblia. Isso daqui vai trazer a compreensão necessária para que a gente não sofra nem nessa vida daqui e nem na vida do porvir. Ou, no caso, não experimentar a vida do porvir, só experimentar juízo, né? A Bíblia vai nos prevenir disso. É estudar a Bíblia. Inclusive, se você ler o contexto desde o versículo 10... A questão é que os fariseus... Jesus está discutindo com os fariseus e Jesus está falando, os fariseus estão zombando porque eles eram avarentos, e Jesus fala: a lei e aos profetas vigoram até João. Verso 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair num tio sequer da lei. O foco é a Bíblia, é a lei. E Jesus vai usar a parábola para falar da lei. Essa coisa toda de céu e inferno é acessório. É palavra de Deus. E é uma verdade incrível, né? Que ele diz o seguinte: nem se aparecer alguém dos mortos diante de uma pessoa, se ela não confia na lei, isso daqui não é garantia de que ela vai ser salva. Isso me faz lembrar muito o seguinte, né? Paulo, quando ele vai ser convertido, ele enxerga Cristo, né? Ele cai na estrada de Damasco. Curiosidade, né? Geralmente se imagina ele caindo de um cavalo, mas nunca fala cavalo na Bíblia. Mas enfim, essa é uma curiosidade. E aí ele vê a Cristo, ele é convertido. E muita gente fala assim: puxa, Jesus podia aparecer pro meu filho. Jesus podia aparecer pra minha esposa, pro meu parente que tá afastado, tá longe de Deus. Mas isso não é garantia. E um exemplo disso é Balaão. Você lembra da história de Balaão? Sim. Balaão tem um sonho e Deus fala assim: ó, não vai com esses caras. Ele vai.
Melhor dizendo, Deus fala assim, ó, não vai. Ele não vai. Mas a segunda vez que os caras vêm com mais dinheiro pra subornar ele, Deus fala o seguinte, ó, você só vai se de manhãzinha eles te convidarem de novo. Eles não convidam e ele vai mesmo assim. Aí no caminho, a jumenta empaca. Por quê? Porque tá enxergando um anjo do Senhor. E se a gente estudar mais profundamente, o anjo do Senhor não é um anjo comum. Mas esse é outro assunto. E aí, de repente, a jumenta começa a falar. Porque ela amassa a perna dele na parede e ele bate nela e ela fala assim, eu já fiz isso alguma vez pra você tá me batendo? Ele troca uma ideia com ela, E ele nem perde. percebe. E ele perde o argumento pra jumenta. É verdade, ele ainda toma um pau da jumenta, né? Você vê que o pecado emburrece tanto a gente, né? Ele perde, ele fala assim, é verdade, você nunca fez isso comigo. Entendeu? Mas ele ainda não tá reparando que a jumenta tá falando, né? E aí, depois disso, o anjo se faz presente na vida de Balaão. Aparece na vida dele, na frente dele. Então você vai fazer só o que eu falar. Aí, beleza. Aí chega lá, o cara pede pra ele amaldiçoar o povo de Israel. E por causa do suborno, ele vai amaldiçoar, só que ele só fala bênçãos. E ele devia fazer o quê? Puxa, eu tô lembrando que eu não tinha que estar fazendo isso aqui. Não, mas ele faz 3 vezes. Ele tenta 3 vezes. Fala assim, ó, me leva pra outro lugar que vai dar certo. Mas ele só vai falando bênção. Depois das 3 bênçãos, o Balaque lá fala assim, vai embora, cara, tô gastando meu dinheiro à toa. E ele vai. Só que se você ler... está em Números 12. Eu esqueci os textos. Você lê mais pra frente, ele volta, cara. Olha que cara, filho de Belial, né? Ele volta e fala assim, ó, não consegui. Parece que ele quer honrar o contrato. Assim, ó, dá uma festa pra esse povo. Com a Ele explica mulherada. como fazer, né? E tal, que eles vão se corromper. E aí se corrompe, e aí cai uma praga. Então, ele consegue, cara. Ele atravessa todos os sinais vermelhos, ele atravessa todas as intervenções divinas pra fazer o que é errado. Porque se ele não está diante de Deus através da lei, da Bíblia, de Moisés e os profetas, não adianta de nada, cara. Os milagres, as intervenções divinas, aqui já tem o suficiente pra gente. Isso é maravilhoso, essa parábola. Aí, enquanto a gente fica, sabe, se perdendo nesses acessórios e as pessoas tentam construir uma doutrina que não existe nessa fábula aqui que Jesus está usando, a gente tem essa lição maravilhosa de estarmos atentos à palavra de Deus. E mais um detalhe, né? Mais um conselho, quem sabe. É Jesus quem está usando essa parábola aqui, essa fábula. Eu não sou Jesus, hein? Eu tenho que tomar muito cuidado, porque existe uma prática comum para pregadores cristãos, que é só usar os filmes, né? É só usar a cultura popular para explicar Deus. Cara, isso aí é perigoso, porque você uma hora ou outra vai errar, vai começar a ensinar práticas seculares ou até mesmo pagãs ou anticristãs. Fica com a Bíblia que tem o suficiente. Que resolve, né? Resolve. Vai por ela. Resolve. Não, ótimo, que legal. E se a gente fosse assim, fechar agora com chave de ouro aí, a sua última observação a respeito do assunto, Renan? Minha última observação, Para aqueles ainda que estão, pô, não, eu entendi, tô pensando. eu diria que para que buscasse ouvir a voz de Deus em oração, pedisse para Ele discernimento, sabedoria, né? Para que, apesar das nossas esperanças, apesar dos nossos anseios, nossas vontades, né? De repente até salvar alguém que já se perdeu, né? Como algumas culturas fazem, algumas religiões fazem. Mas primeiro pensar na essência, né? Do que significa o sacrifício de Jesus. Foi justamente para nos dar uma chance da vida eterna. E essa vida viria mediante o sacrifício dele. Então acreditar nele, confiar nele, entender pelo dom do Espírito Santo qual é a vontade dele para nós, para nossa vida. E a gente tem certeza que quando nós entendemos essa questão da mortalidade da alma, que nós entendemos que o nosso galardão virá somente na volta de Jesus, nós teremos mais paz. Tem muita gente que vive de uma forma aflita por conta de não saber para onde vai e como terminar. Aquelas 3 famosas frases que todo mundo fala, né? Como já mencionei antes, da onde eu vim, por que estou aqui, para onde eu vou. Essa é uma resposta da última já. É claro que com Deus a gente consegue responder as 3, mas nós estamos só tratando dessa. E a gente você vai dormir melhor, você vai conseguir conduzir as pessoas à sua volta de uma forma melhor também. E principalmente você vai tomar decisões melhores. Porque agora você entende qual que é o seu final, onde está a sua recompensa, né, em Jesus e na palavra dele. Então você começa a ponderar.
E não trazer a Bíblia assim com a palavra de Deus de uma forma muito relativa. Eu posso fazer isso, fazer aquilo, não tem problema, que Deus já me perdoe, eu estou salvo nele, porque eu acredito nele. Enfim, é um assunto que você vai se aprofundando para que no final, então, você tenha essa recompensa da vida eterna. Amém. E você, pastor Raul? Rapaz, eu diria o seguinte. Em Mateus 24, Jesus está no sermão profético, dando os sinais do tempo, do fim dos tempos antes da sua volta. E ele fala muito de terremotos e fome e guerras e rumores de guerra. Mas o que ele mais repete é falsos cristos e falsos profetas. Engano. É o que mais ele repete para termos atenção naquele momento. Então o negócio é sério, sabe? Porque o problema real do mundo não é necessariamente guerra. Como é que eu formulo isso? Não é necessariamente o que a gente acabou de ler a passagem, de perder a vida aqui nessa terra. Exato. Então, o problema é guerra? Lógico que é. Fome. Quem quer sofrer violência? Mas o problema mesmo é perder a vida eterna através de enganos, de falsos profetas e falsos cristos, que é o que ele mais alertou pra gente. Inclusive, no verso 24, do capítulo 24, ele fala que, se possível, enganaria os próprios escolhidos. Então, o negócio é sério. As contrafações são seríssimas. A Bíblia vai dizer que Satanás se transforma em anjo de luz para nos enganar. A gente mencionou as nossas histórias. Eu tenho uma história também que eu estava explicando esse tema para uma mulher que há muito tempo tinha saído da igreja e estava frequentando esses cultos a espíritos e comunicação com espíritos. E ela falava assim para mim, mas pastor, ela falava assim, ó, bem onde você tá, ó, aparece para mim a minha avó e conversa comigo. Quem tem medo ia ficar morrendo de medo na hora, né? Bem aí onde você tá, ela aparece, senta e conversa comigo. Como eu não vou acreditar nisso? É bom pra mim. E eu conheço outra pessoa também, outro amigo, que falou o seguinte: cara, eu já fui liberto de acidente, porque na hora eu vi um espírito e falou pra mim assim: ó, passa pra outra calçada. Quando eu passei, um carro foi lá e bateu na parede. Ou seja, o que a gente pode notar disso daqui é que esse engano, que é satânico, que foi o primeiro engano que Satanás usou para enganar o mundo, ele continua usando e vai continuar. Isso daqui é um dos carros-chefes, né? Um dos pratos da casa. O principal do menu do cardápio das mentiras de Satanás. Então a gente precisa entender isso aqui. A gente precisa estar de acordo com a Bíblia. E é difícil, rapaz. Porque às vezes a gente passou a vida inteira crendo em alma, espírito, desses conceitos populares. Já teve vezes de eu passar dias discutindo isso com uma pessoa e no final ela fala assim pra mim: tá, mas pastor, o que acontece depois que eu morro? Depois de eu ter explicado tudo, entendeu? Porque é difícil, a gente passa a vida inteira e isso é proposital. O inimigo quer que a gente permaneça no engano. Então é Bíblia, como a gente leu a última parábola, né? Moisés e os profetas. Nós temos Moisés e os profetas. A gente precisa fazer uso disso, a gente precisa ler, estudar. A gente precisa estar vacinado contra as investidas de Satanás. Porque a coisa vai ficar cada vez mais intensa, mais séria. Haverão aparições. A escritora americana Ellen White, ela fala no seu livro Grande Conflito que esse é um dos maiores enganos de Satanás. Haverão aparições, milagres sendo feitos, mas que não são de Deus, para manter as pessoas no engano. Então a gente precisa da verdade de Deus para ficar livre. E ficar atento, né? Porque essas meias verdades aí podem enganar. Essas são as piores, né? Que são as piores. Parece ser a verdade, mas não é a verdade. Obrigado aí, Renan. Obrigado, pastor Raul. Prazer. É uma gratidão imensa aí. Muito bom estar aqui com tempo, vocês. esse aprendizado. A gente que agradece. Foi gigantesco aí, viu? Show de bola aqui, vocês, da equipe. Então, de parabéns. Péricles, Vitor, o outro amigo que eu esqueci o nome. Guilherme, Beto. Obrigado pelo convite e pela participação. Dá um carinho aí. Vamos chamar vocês outras vezes para participar de temas polêmicos. Beleza. Vamos sim. Pra gente poder discutir. E a gente conta aí com o apoio e com a ajuda de vocês para estar aqui com a gente de novo. Obrigado por ter E cedido. que Deus o abençoe tempo. o projeto de vocês e que muitas pessoas possam ter acesso a esse conteúdo aí. Que o nosso principal foco aqui justamente é esse, de falar da vontade de Deus, falar da sua palavra e que a gente possa sempre crescer na palavra de Deus. É verdade. Eu tenho aqui 2 lembrancinhas. Hoje eu não esqueci. O Pérez fica puxando minha orelha o tempo inteiro. Mas hoje eu não esqueci. Escolhe as cores que você quiser. Isso aqui, escolher, peraí, só pastor. mostrar pra ele, pastor. É uma lembrancinha. Por enquanto é uma bolinha. Cara, eu pra tenho 2 aliviar o moleques em casa. estresse. Você entendeu? Vou te dar mais uma. Não. Você vai vir aqui outra vez, eu te dou a próxima. ok. A não ser que vai dar briga. Quantos anos tem? É novinho, meu sobrinho tem 7 Vai dar briga.
Ah, então não vai dar briga, 7 meses. Ele nem 9 entende. meses e 2 anos e 9 meses. 2 anos aí já dá pra você dar. Não, eles brincam juntos. Mas aí você vai buscar a próxima, né? Com certeza. Com A certeza. preta aí. Tá bom? Obrigado aí, Beleza, pastor. gente. Obrigado, Valeu. né? Valeu, Que a gente. gente esteja na próxima aí. Quero agradecer você também que ficou com a gente até agora, que teve aí a oportunidade de aprender a respeito desse assunto que chama a imortalidade da alma, mas na verdade o que trouxemos aqui para você pensar um pouquinho é que a alma é mortal, como o corpo é mortal. A Bíblia é muito clara nesse sentido. E a ideia aqui é que faça você pensar, pesquisar, correr atrás e tomar suas próprias decisões. Não precisa seguir aquilo que a gente está falando aqui para você, mas que isso sirva para que você, pelo menos, pense sobre o assunto, pesquise na palavra de Deus, dá uma lida nos textos aí, volta aí, pega os textos, releia, leia várias vezes, para que você tire sua própria conclusão. Mas lembrando que as conclusões elas vão ficar mais claras cada vez que você estuda, mas estuda a palavra de Deus na presença do Espírito Santo. Peça sabedoria para ele, a Bíblia é clara nisso. Deus fala que vai te dar de grado, de graça, de grátis. Então peça isso para ele e vai abrir os horizontes da sua mente, os horizontes da sua visão na leitura da palavra de Deus. E usa aqui o nosso instrumento aqui, que é o podcast Ponto de Encontro, para te ajudar a caminhar por essa trilha. Mas o primeiro lugar, Deus, Bíblia, Espírito Santo, ok? Então, eu quero agradecer você por isso. Não esquece aí de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E se você quer o livro, coloca aí no chat que você quer o livro. Deixa uma forma de comentar e a gente vai mandar esse livro para você. Esse livro é de grátis, beleza? Fala aí, pastor. Posso falar só uma coisinha? Claro. Às segundas-feiras, eu tô fazendo estudos bíblicos sobre profecias bíblicas de Daniel e Apocalipse. Oh, legal. Numa sala de Zoom aberta para quem quiser participar. Rapaz, eu sou ruim de mídia social. Então tem que me procurar no Facebook lá, Raul Ferreira de Almeida. Raul Ferreira de Almeida. E o link vai estar postado lá. Tá, mas aí se procurar, se tem lá arroba alguma coisa, qual que é o nome da rede lá? Sabe, lembra? O link lá do Facebook é Raul.Ferreira de Almeida. Raul.Ferreira de Almeida. Mas se você procurar Raul Ferreira de Almeida ou Raul de Almeida, eu acho que aparece. Vai lá. Olha essa apareceu. foto lá. Nem lembro, cara. Sempre coloca no Instagram, Facebook. no Facebook. Coloca lá o nome dele lá e você vai achar. Ele vai mandar também aqui pra gente o link e eu vou colocar o link lá na descrição para você dar uma olhada. Vai lá na descrição lá e dá uma olhada lá que a gente vai colocar esse link lá para você. Isso, beleza? boa. Aí clicou lá, você vai direto para o estudo lá, você quer se aprofundar na palavra de Deus. Aqui uma grande oportunidade para isso acontecer. Então, até sábado que vem. Espero você nesse mesmo horário, às 16 horas. A partir das 16 horas ali, a gente está se conectando aqui de novo para mais um tema que a gente vai discutir. Agradeço você, agradeço o teu apoio. Até sábado que vem. Valeu!